Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é filósofa, escritora e mestre em Platão. Autora do livro A Poética de Platão, Conteúdo e Forma nos Diálogos, ela aproxima o pensamento clássico da vida real, trazendo reflexões sobre cultura, afetos, crítica social e relações humanas. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre os desencontros entre razão e emoção, os ruídos das idealizações amorosas, as construções sociais que moldam os vínculos e as histórias que seguimos contando sobre o que é amor. Com vocês, Natália Cruz Sulman. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é escritora, filósofo e divulgadora cultural. O nome dela? Natália Sulman. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Bia. É um prazer estar aqui e também com o público. Olha, você tem a capacidade de falar coisas muito profundas de forma muito suave. Muito interessante. Gosto muito do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. E hoje vamos dividir isso com as pessoas, com mais pessoas. Antes de começar, Natália, eu queria te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que, tipo assim, o tempo está passando? Coisas que eu fazia antes, não consigo fazer agora? Assim, como se fosse uma leve sensação de estou envelhecendo. Sim, principalmente para estudar sem dormir direito, sem ter aquela rotina. Às vezes a gente viaja, sai do que está acostumado e nem sempre rende da melhor forma possível. Geralmente não rende, né? Sono perdido é inegociável, ele não volta, né? Depois. Então, por que eu tô falando isso? Seu episódio foi escolhido para ser patrocinado pela Vita, que é uma marca de suplementos que tem como sócio Gustavo Borges. É uma coisa bem séria, no sentido assim, é totalmente compatível com as regras da Anvisa, os produtos têm certificação internacional, e tem uma coisa muito bacana, uma novidade, que eles lançaram agora há pouco, que é o ômega 3 Trio. O que é o ômega 3 Trio? A gente tem o ômega 3 e a gente tem coenzima Q10, vitamina D e vitamina E. Eu não sei, você está longe da menopausa, mas para mim, vitamina D a gente tem que tomar para evitar a osteoporose. Coenzima Q10 dá muito mais foco e atenção, né, que a gente vai perdendo um pouquinho com o tempo. E também a vitamina E, que é um antioxidante maravilhoso. E eu estava falando, é prático, porque eu tomava isso tudo separado. Agora, quando eu viajo, basta levar umazinha. Então, é uma super lançamento que não tem no mercado essa combinação. Então, é bem bacana. E eu coloco sempre assim, ômega 3, saúde do coração, saúde do cérebro, que é bom para a circulação, é bom para o coração, é bom para o cérebro, né? E a coenzima Q10, que é aquela coisa de melhorar o funcionamento celular, sempre melhora. Então, fica mais prático e tem uma coisa, fica mais barato, né? Porque quando você produz junto, barateia bastante, né não, Bru? É isso aí, Bia. E lembrando também, para quem está assistindo o episódio no Spotify, que é Vita com H. É verdade. VHITA. E aproveitando também, tem o nosso cupom do Pod People, Exatamente. Que leva lá para o site vita.com.br, Vita com H, VHITA. Gente, olha só, Vita é VHITA. Sabe o que eu tô falando? Porque daqui a pouco vai ter gente botando Vita com 2 T's, Vita sem H, tentando dar golpe nas pessoas. Não caiam nisso. Qualquer dúvida, pergunta, vai no direct e pergunta, porque tem gente, e não vai nem entregar. Estou falando isso que já aconteceu, de venderem produtos se passando por mim, modificando uma entrevista, inteligência artificial modificando a voz, de um produto que eu nunca nem soube que existia. Então a gente sempre frisa isso para a gente não cair em golpe. Porque muita gente cai. É impressionante, no ímpeto
né? Então, Vita com H, tá bom, gente? Vamos lá, minha E o querida. brinde também, Bia, o brinde da Vita. O brinde, olha só, eu roubando a pobre coitada da Nath aqui. Nath, desculpa, não é antiético. É distração. Sim. Ó, tá aqui pra você. Sim. Aqui também tem isso aqui, eu acho que todo filósofo deve ter caderninhos, né não? Uhum, sim, com Fazer certeza. anotações. E tem também uma garrafinha aqui, Que para legal. você se manter hidratado. Pode deixar tudo do ladinho, que no final as crianças vão arrumar tudo para você nas sacolinhas. Tá ótimo. Tá Vou bom? querer experimentar. Depois, experimenta e me diz. Uhum. Tá bom? Tem uma dica, bota no freezer, Uhum. porque fica perfeito para depois você engolir e não dá qualquer possibilidade de você ter aquela sensação de óleo, né, que tem. Sim, Então, sim. funciona mesmo. Ótimo. Minha querida, queria que você contasse um pouquinho da tua história. Por que escolher filosofia? Eu sou suspeito que eu gosto de filosofia, mas eu sou de um tempo que a filosofia era chata. Eu acho que os filósofos, os professores de filosofia, eles tinham uma coisa assim, deixa eu falar para vocês o quanto eu sei e vocês não sabem nada. Então, tornava a filosofia uma coisa truncada. Quando eu acho que a filosofia é uma coisa que todo mundo devia beber naquela fonte ali de reflexão, de autoconhecimento, de tentar ir para a sabedoria, né? A gente está aqui para isso. Como é que foi essa escolha? Com certeza. Minha escolha foi muito... Eu sempre soube que eu queria, desde o primeiro livro de filosofia que eu li. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 16 anos. Jura? Adolescência. Na adolescência. E foi muito acidental. Eu sempre gostei de ler, mas eu gostava mais de ler literatura. Não o que hoje eu chamo de grande literatura. Eu lia os livros que eram famosos da minha época, o Diário da Princesa. Entendi. E coisas do Mas era gênero. leitura. Era leitura. Só que eu comecei a querer buscar algo mais. Eu estava com muitas inquietações existenciais, muitas dúvidas de quem eu sou, de onde eu vim, qual é o sentido da vida, sabe? Então, eu acabei encontrando, por acaso, numa livraria, um livro chamado A História da Felicidade. Ou seja, era a visão de vários filósofos Sobre do que era felicidade. E, apesar de ser um livro mais denso, ele era de um tema muito comum, porque todos nós queremos ser felizes. Com certeza. Não há ninguém que queira ser feliz até hoje. Ser infeliz. Aliás, até hoje tem gente que diz que a felicidade é uma ilusão, que ninguém é feliz, mas geralmente são pessoas que confundem problemas bem emocionais, até psicológicos, com questões existenciais. Então, na verdade, a felicidade existe. Os clássicos falavam bastante de felicidade, Platão, Aristóteles. Epiteto. Exatamente, os estoicos, que estão bem em moda hoje. Então, eu acabei procurando entender mais e aí fiquei fascinada pelo universo da filosofia, mas não foi fácil. A gente vive num mundo muito voltado ao mercado de trabalho. E aí os pais, quando veem uma filha dizendo assim, eu quero fazer filosofia, eles não recebem muito bem. Minha mãe, na época, até achava que eu estava apaixonada pelo meu professor. De filosofia! Aí, tipo, essa menina tá bem perturbada, só pode ser paixão. Não é normal. Aí, quando ela foi pra minha escola, ela viu que era um senhorzinho. Não tinha chance. Não tinha chance, não era nada a ver com isso. Pelo contrário, eu até nem gostava tanto da filosofia como era passada na escola. Assim como você diz que a filosofia chega como uma coisa truncada, para mim também chegou no universo escolar. A gente basicamente fica vendo o que os pré-socráticos falam, o que é a água para Tales, como é que responde essa questão para o Enem. É uma educação, em parte, muito positivista, de outro lado, muito voltada a passar no vestibular. E a gente não vê a grandeza que realmente é a filosofia. Que é abrir essa coisa do pensamento, né? De ver as questões existenciais, de ser humano, né? Exatamente. Eu gosto de dizer que a filosofia surge quando a gente perde a familiaridade paradisíaca com o mundo. O que é isso? No paraíso, simbolicamente falando, o homem conseguia olhar para as coisas e já saber qual era a essência delas.
Mas hoje em dia é como se tivesse um véu, sabe? A gente não enxerga o que há por trás, tanto dos seres humanos, eles olham pra mim e eles veem minha aparência, veem meus olhos, meus cabelos, minha boca, mas eles não veem o meu coração. Então, a gente não tem acesso a essa essência profunda de quem é o outro e do que é as coisas, o que são as coisas. E aí, quando a gente não é raso, quando a gente não quer só pensar em trabalhar, comer, ter prazeres banais, mas a gente quer realmente encontrar o que é o ser humano, a gente vai atrás do filosofar. E eu acho tão interessante porque, assim, a maioria das pessoas não sabe nem que a filosofia se destina a isso, né? No fundo, procurar a humanidade da sua existência, né? O que é ser um ser humano de verdade. E, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade que carece muito das pessoas buscarem o sentido, no sentido, para que eu estou aqui, né? E o propósito, como é que eu realizo esse sentido e como é que eu compartilho isso, né? De forma a somar na vida das outras pessoas. E é muito interessante, porque enquanto eu atendia, eu parei de atender tem 2 anos, eu me lembro que adolescente, eu sempre falava assim, o que você gosta? Aí a pessoa falava assim, eu gosto de viajar. Eu falei assim, não, mas assim, na questão de você se sentir bem, de você ser bem com você. Não, mas eu gosto de comprar quando eu viajo. E nunca era sobre si. As respostas sempre eram por coisas que não são do ser humano, são desse contexto social. Qual é o desafio de fazer filosofia num mundo em que a distração, né, e o prazer imediato tá no dia a dia, cada vez mais rápido? Eu vejo que o primeiro desafio é com a gente mesmo, porque às vezes a gente olha muito lá pra fora e fica dizendo, o mundo é um caos, o mundo é isso, o mundo é aquilo, e a gente vai sendo consumido pelas nossas sombras, que são os aspectos da nossa personalidade que a gente não quer enxergar que eles existem. Então esse caos exterior, essa distração, também tá na gente. E no meu caso, quando eu comecei a estudar filosofia, eu passei por 2 desafios, que foi o primeiro, uma harmonização entre a minha emoção e a minha razão, e de outro, o excesso de leitura que também pode enlouquecer. A gente fala muito de como os livros são bons, os livros são bons, os livros são bons, mas existe a outra face do intelectual, que é aquele intelectual aluado, aquele intelectual arrogante, consumido pelo orgulho, que se acha melhor do que todo mundo porque leu, porque tem bagagem. Então, Que é a vaidade, né? é a vaidade. E eu vejo que eu fui consumida por ela nos meus primeiros anos, no sentido de eu sentir que as coisas eram tão rasas, sabe? Eu fui criada numa cultura muito burguesa, uma cultura em que na escola as meninas só queriam falar de viagem a Nova York, viagem à Disney, do celular, do ano, e assim vai. E eu me sentia absolutamente deslocada daquele universo, mas ao mesmo tempo que eu me sentia muito mais do que os outros, eu era consumida por esse orgulho que na época eu não via. E que isso foi me tornando muito distante das minhas emoções. Você diria que aí a razão predominou muito sobre a emoção? Eu diria que essa foi a minha maior dificuldade. Hoje eu consigo lidar bem com isso, até porque eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? Uhum. E, inclusive, eu acho que eu fui estudar por ser sensível demais, só que as nossas emoções têm um lado muito bom, que é você conseguir ter empatia, conseguir perceber o outro, até de coisas que não são muito óbvias. Vou dar um exemplo. Por favor. Eu estava lendo um conto da Clarice Lispector, um conto não, uma crônica. Ela falava da sua própria vida e da educação dos seus filhos. E aí ela ganhou uma caneta de ouro. E perguntou a um desses filhos, você quer ficar com a caneta? E ele disse, não. Aí o outro irmão chegou e disse, eu quero a caneta. Aí o que a maioria dos pais faria? Daria a caneta do ouro pro irmão que quis, Que pediu. e o outro diria, ele não liga para essas coisas, sabe? Seria a lógica. Seria a lógica. Só que isso poderia causar uma rivalidade entre irmãos, um ressentimento no outro. E a Clarice foi tão atenta que ela perguntou, por que você não quer a caneta? Você não se sente merecedor dela?
Então, a sensibilidade faz a gente ir atrás de respostas do outro que o outro não dá. Isso nos auxilia a ser mais humanos, a ser uma mãe melhor, um amigo melhor, uma esposa ou um marido melhor. Só que ao mesmo tempo que a sensibilidade tem esse aspecto de nos abrir para o outro e de nos abrir para as nossas próprias emoções, ela pode nos afogar. É aquela pessoa que é tão sensível, que fica magoada com tudo, que chora por tudo, que sente uma oposição em relação ao mundo, porque o mundo também tem uma grande frieza. O mercado de trabalho, às vezes os outros não nos tratam com a dignidade que nós temos. E aí eu sempre fui uma pessoa muito sensível, só que era aquela sensibilidade que me afogava. Que vazava. Exatamente. E aí eu sentia, não, eu preciso não ser guiada só por essas emoções, não me afetar por tudo, eu preciso desenvolver uma casca dura, sabe o caranguejo? Uma blindagem, quase. Eu gosto muito de olhar para os animais e encontrar o simbolismo por trás deles, e o caranguejo simboliza a inteligência emocional, porque ele é duro por fora, mas ele é mole por dentro. Então, nessa época, eu ainda não conseguia ser dura por fora e mole por dentro. Eu queria ser só dura, só ter essa razão, essa blindagem. Para que ninguém tocasse na sua fragilidade ou no seu lado emocional. Exatamente. Eu queria sentir que eu conseguia me conectar tanto com a razão universal, com as coisas, aceitar o que quer que aconteça, que eu ia desenvolvendo quase que uma impessoalidade, sabe? E eu falo isso não só para falar de mim, mas porque eu acho que é um drama humano da pessoa que é mais intelectualizada, que ou vai ficando absolutamente intocada, como se observasse a realidade como um observador distante, não como alguém que está participando dela, ou então que vai sendo consumida pela loucura, como no caso do Don Quixote. O que fala a obra do Don Quixote? Fala do problema do excesso de leitura, de um homem que estava tão maravilhado com as novelas de cavalaria, num tempo que a cavalaria já tinha ficado para trás, que ele queria ser um cavaleiro e começou a reger a vida de forma artificial. Porque ele fez meio que uma listinha de tudo que um cavaleiro tem. O cavaleiro tem a bela dama, então vou pegar a Dulcinea, não porque eu tenho uma relação amorosa com ela, mas porque o cavaleiro tem que ter a dama. E aí tem a famosa passagem dos moinhos de vento, que acho que ilustram muito bem esse intelectual que quer que o mundo se renda ao seu pensamento, em vez de adaptar o pensamento à própria realidade, porque outra coisa que o cavaleiro precisava ter era uma luta. E se eu sair na rua hoje com uma espada em punho, querendo encontrar alguém para lutar comigo, eu não vou encontrar. Aí o que acontece? O Don Quixote vê os moinhos de vento e diz, ali não são moinhos, são gigantes contra os quais ele lutar. Aí quando ele luta e cai, o que acontece? O amigo dele diz, tá vendo, Don Quixote? Não eram gigantes, eram moinhos. E ele diz, ah não, os moinhos, os gigantes, para não me darem a glória da vitória, foram transformados em moinhos. Um delírio, né? Um delírio. Então, eu vejo que isso acontece muitas vezes com a gente, quando a gente tem um esquema de pensamento, que a gente, sempre que alguém mostra uma coisa que não tá no que a gente achava que a pessoa era porque a gente classificou, a gente quer mudar aquilo. Vou dar um exemplo. Por favor. O seu trabalho é muito bom, porque uma coisa que você fez foi tornar mais acessível problemas de saúde mental e transtorno mental. Por exemplo, a gente às vezes convive com um psicopata sem saber que a pessoa é psicopata, ou com um narcisista sem saber que a pessoa é narcisista. Só que você tem todo um estudo e um preparo para falar sobre isso. Só que o que aconteceu? Hoje, a gente com a internet generalizou que um monte de gente que não tem o devido estudo começa a falar de narcisismo, psicopatia. Dá diagnóstico. Dá diagnóstico. Exatamente. Aí o que acontece? Muita gente terminou o namoro. Ah, meu ex é psicopata. E aí o que acontece? A pessoa vai e mostra que não é psicopata, mas a pessoa quer colocar ali aquele rótulo. Então, quando a gente lê demais, sem a devida experiência existencial para lidar com essa leitura, a gente acaba querendo colocar o mundo nos nossos rótulos. Perfeito, entendi totalmente o que você está falando e concordo com você, porque assim,
interessante isso, né? Estou falando do ponto de vista de saúde mental. Um psicopata ou qualquer transtorno mental, ele não é qualitativo, ele é quantitativo. Então, assim, todos nós vamos ter um ato narcisista. Em algum momento. Coisa mais narcisista do que a criança. A criança, quando muitas vezes a criança mexe em cocô, porque ela acha uma obra-prima aquilo que ela produziu, né? Sim. E a gente tem que entender isso, né? Ela só fala dela, ela quer toda a atenção do mundo. Então, assim, nós temos características de quase tudo. Quem de nós já não ficou encucado com uma letra de música chata? Aquilo é quase um pensamento obsessivo. Então, eu estou colocando que todos nós temos pontinhos, mas o que caracteriza um transtorno é quando isso é consistente, intenso e faz parte da vida da pessoa e transforma aquela vida. Então, Sim. assim, coisas isoladas, em princípio, qualquer um pode ter, né? Até um delírio, por exemplo. Uma pessoa pode se intoxicar de álcool e energético e ter um delírio. Aí você vai dizer, é esquizofrenia? Não. Se virou ou foi o gatilho, é outra história. Mas você não pode dizer para uma pessoa que fala uma besteira, que está sob efeito de alguma droga, e álcool também é droga, que ele está um esquizofrênico. Exatamente. Isso é a sutileza que as pessoas de impulso não têm, né? Elas veem uma característica ali. E com filosofia isso também acontece. Isso pode Certeza. acontecer com questões psicológicas, que você quer... eu quero que aquela pessoa que eu não gosto tenha esse diagnóstico aqui para difamá-la, para falar mal, para até me sentir melhor, como se fosse um livramento. O meu ex terminou comigo, mas ele era psicopata, então me livrei, não vou sofrer. E com as nossas ideias, a gente também faz isso. Por exemplo, a gente quer que o mundo se adeque a essa teoria aqui. E essa teoria pode ser boa para esse caso. Mas ela não funciona para aquele. E aí, quando a realidade vai e mostra pra gente que a gente tá errado, a gente não adequa nosso pensamento a ela, pelo contrário. Então, eu diria que esse foi um outro desafio na minha trajetória com a filosofia. Foi Esse equilíbrio entre razão e emoção. entre razão e emoção. E de não me fixar numa teoria, sabe? Que às vezes a gente quer a segurança que a teoria... eu sou platônico, eu sou aristotélico, eu sou tomista, eu sou isso e aquilo. E ler tudo a partir dessa lente. Mas a literatura me abriu muito para isso. A literatura e o cinema, eu também gosto muito de cinema clássico. Arte geral, né? Porque a arte não quer aprisionar a realidade num sistema. Pelo contrário, ela quer descrever. E às vezes, antes de ir para uma abstração, a gente precisa ser capaz de descrever essa realidade. Interessante você estar falando, porque a gente vive num momento de embate, né? Ou você é igual a mim, pensa como eu, a gente não pode dialogar. E é muito ruim, porque sai perdendo todo mundo, eu acho. Porque eu acho que a gente já viveu momentos, a história humana se repete. O radicalismo nunca foi um bom conselheiro, né? Eu sempre digo isso. Eu sou da década de quando reabriu as eleições, a democratização. Você saía com os amigos, cada um defendia seu candidato e estava tudo bem. Ninguém brigava por isso, ninguém discutia por isso, porque era liberdade, era democracia do outro pensar diferente de mim. Hoje eu vejo que muitas vezes as pessoas querem, se você não for do exato pensamento que a pessoa quer, é como se você virasse inimigo, sem nunca ter falado isso da pessoa. Exatamente. Transformam todo mundo numa caricatura, né? Como se a pessoa se reduzisse àquilo. Exatamente. Só, né? É a caricatura tanto do que eu gosto quanto do que eu não gosto. Ou seja, as pessoas começam a achar que se tem alguém que é da mesma linha filosófica, política, existencial que você, essa pessoa é boa. Porque ela é igual a você, ela pensa como você. E se ela pensa de forma diferente, automaticamente ela é ruim. Isso é péssimo porque você perde a singularidade do outro ser humano, sabe? Que tem muito para te dar também. Nessa troca. Porque nós somos seres sociais. A gente se faz e se constrói no outro. Se eu deixo de me relacionar com você, algo vai ser perdido.
Exatamente. Isso foi algo que a filosofia me deu de muito bom, que foi ler autores muito diferentes, de épocas diferentes, de tradições diferentes. E apesar de eu ter minha preferência, por exemplo, Platão é o Sim. autor por quem eu sou apaixonada, eu nunca deixei de ler De ler outros os autores, outros. inclusive os modernos. Até para a gente conhecer muito bem o tema do qual a gente está tratando, a gente tem que conhecer a origem, ou seja, quem foi que primeiro tratou desse tema? O que que eles disseram? As dificuldades percorridas para a elaboração do problema e também o estado atual da questão. Porque se eu só estou estudando os gregos lá atrás, por melhor que eles sejam, mas como é que isso se adequa à realidade de Atual. hoje? O que que falam hoje? Então, foi muito bom para mim. O que que é aplicável, né? Eu tava vendo outro dia, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele associava que o sono existia o sono, né? Porque se acumulavam gases muito tóxicos no intestino, que subia e fazia como se fosse um gás de sono. A gente sabe que, ok, o intestino é super importante, mas não é um gás que faz a gente dormir. O sono é uma função fisiológica, como outra qualquer, que se impõe. É a mesma coisa que falar, não vou fazer xixi. Não, você vai fazer xixi. E se não fizer, tá doente. Entendeu? Assim, não tem como. É uma fisiologia que se impõe, uma necessidade do corpo, do cérebro descansar. Então, isso que você está falando, a gente vai lá, estuda, mas não é para fazer daquilo se limitar àquilo. Dogma, né? Como se fosse assim, a verdade revelada. Muita gente faz isso, né? Em qualquer área. Não estou falando só da filosofia, às vezes faz na área da psicologia, às vezes faz. As escolas existem para que a gente olhe todas e que a gente possa pegar de cada uma que faz sentido para você. Pelo menos eu tenho essa visão. Então, eu nunca tive essa coisa, eu sou da linha tal, não. Eu gosto do universo da mente. Agora, se eu pegar, pensar uma coisa aqui, uma coisa ali e juntar, as escolhas vão ter que ser minhas. Agora, eu vou ter que abrir o leque para formar isso. Porque tem gente que pega um conhecimento e aquilo, ele reduz o mundo a tudo, aquela caixa. Não, isso é por isso, por isso, por isso. Não, mas não se enquadra a todos. Exato. E até quando você está diante de um autor que falou uma verdade, não é só uma coisa que ficou obsoleta lá atrás, você tem que conseguir expressar essa verdade com a sua voz, com a sua personalidade. Não é só repetir o que Platão disse, porque se eu fosse só repetir o que Platão disse com as mesmas palavras, letra por letra, era melhor a pessoa abrir um livro de Platão. Por que ela vai querer ouvir Natália ou ler Natália? Porque ela quer saber daquela verdade universal, daquela verdade que não pereceu com o tempo, algo que é comunicado com a personalidade de Natália. Porque a vida humana não é só de você estar ali no universal, é conseguir adequar o universal ao particular. Ao particular, à realidade, à sua vida. Então, a gente se inspira muito também nos filósofos pela personalidade que eles tiveram. E tem que adequar sempre aos tempos, né? Porque tem coisas que foram ditas maravilhosas num tempo, algumas ficaram obsoletas, outras têm que ser adaptadas a essa realidade. Porque eu vejo que as pessoas gostam de ser literais. Por exemplo, os meus professores de filosofia, eles eram citadores de frase. Só. Segundo fulano, que disse tá. Aí você na prova tinha lá. Isso foi dito por quem? Platão, Sócrates, Epicuro, Marco Antônio. Aí você falava assim, gente, mas eu queria aprender a pensar. Porque parecia que todos tinham uma vaidade imensa de citar e tinha uma memória, né? Eu falava, nossa, uma memória bacana. Mas não me ensinava a refletir em cima daquilo. Exatamente. E isso é algo que Platão sempre fez. Inclusive, ali no início da República, uma das minhas obras favoritas dele, tem um velhinho chamado Céfalo que ele adorava ficar citando gente. Ele, no caso, citava Simônides. Simônides dizia que a justiça é dar a cada um que é seu. Aí Sócrates começa a perguntar assim, tá,
Mas, primeiro, mesmo que um filósofo tenha dito uma coisa certa, será que você entendeu a coisa certa? Porque a gente também tem que saber interpretar o que o filósofo disse. Eu vejo que muita gente sai falando de frases e frases e frases e não consegue nem entender o que aquela frase diz e conseguir adaptar a própria realidade dela. Isso é a grande função, né? Porque se você tem muita teoria e essa teoria não se adequa ou não te facilita ou não te faz uma pessoa melhor na realidade, não vale. Não tem valor nenhum. Você diria que a filosofia tem essa função? Sim, a filosofia tem essa função de nos transformar, principalmente a filosofia que tem esse toque antigo, porque a filosofia hoje, ela fica muito restrita às vezes em linguagem, em análise lógica de linguagem. Mas tem um autor que eu gosto muito que se chama Pierre Hadot. E Pierre Hadot foi um comentador de filosofia antiga que ele dizia assim: a filosofia antiga é um modo de vida. Ou seja, o filósofo não estava só querendo falar. Ele estava querendo aprender a bem viver. E dentro desse bem viver, ele tinha uma série de exercícios espirituais para conseguir apaziguar a mente. Porque quando você apazigua a sua mente, é que você vai conseguir compreender a realidade. Uma mente que não está tranquila, uma mente que está cheia de inquietações e perturbações, ela vai distorcer a sua própria experiência com o real. E foi isso que Platão fez. Platão queria que o homem, antes de discutir questões muito abstratas, desenvolvesse as virtudes cardeais. O que são virtudes cardeais? São virtudes que todos os seres humanos devem ter. Porque existem algumas virtudes que, dependendo do seu estilo de vida, você não precisa ter. Por exemplo, a gente estava falando aqui do nadador, né? Que tem essa linha de produtos. Ele vai desenvolver uma série de virtudes para ser um bom nadador, que eu, como professora de filosofia, você, como milhares de profissões agora, né? Tem o lado médico, apresentadora, enfim. É a Barbie multiprofissões. Você, com as suas multiprofissões, não vai precisar desenvolver a virtude de nadador. Mas, quais são as virtudes que todos nós precisamos? Sabedoria, justiça, temperança e força. A ética está onde aí? Então, na sabedoria. Sabedoria e justiça e também. Justiça, certo. Na verdade, para a gente ser ético, a gente precisa de todas elas. Porque, por exemplo, vamos colocar a força. A força não Quais são as... Justiça, sabedoria, temperança e força. Temperança e força, tá. A força pode ser também coragem, dependendo de como você traduz. Por que a gente precisa dela para ser ético? Porque, vamos dizer que esteja todo mundo defendendo um absurdo aqui. Sei lá, estamos numa sociedade nazista que tá todo mundo dizendo para matar judeus. Para dizer, gente, calma, não podemos matar judeus, eles são humanos também. Não podemos matar, né? Sim. Não podemos matar, precisamos ter empatia pelas pessoas, etc. Mas no mundo que não é empático, eu preciso ter coragem. Isso não é só uma abstração. O próprio Sócrates, ele foi morto. Sim. Ele foi condenado, por dizer a verdade. Cristo também foi morto. Com certeza. Justos, eles costumam ser perseguidos. Então, se eu não tenho coragem, a coragem de desagradar os outros, a coragem de ser assertivo, de quando todo mundo está defendendo a mentira, eu defender a verdade, eu posso ter todo o saber do mundo, mas ele vai ser enterrado no lixo. Então, eu preciso ter coragem para seguir meu processo de individuação, para ser eu mesma. Para não se trair, né? Para não se trair. Todo mundo queria que eu fizesse medicina, direito. Eu fui fazer filosofia. Eu precisei de coragem para ser quem eu sou. Nós precisamos de coragem para ser quem nós somos. Então... E sustentar essa escolha, né? Exatamente. Sustentar essa escolha. Então, você falou... Isso aí, o que você falou como força, coragem é uma força. Exatamente. Né? Essa força interior de sentir que mesmo que o mundo queira me levar para ali, se meu canto é aqui, eu vou lá. Não importam as barreiras. Pelo contrário, as barreiras podem servir para forjar meu caráter, forjar minha personalidade. Porque se fosse tudo fácil, tudo prazeroso, eu não iria desenvolver resiliência. Com certeza. Então, a gente precisa de força. A gente precisa de sabedoria também, porque pode ser que alguém que esteja assistindo aí de casa diga, eu não quero ser filósofo, para que eu vou querer ser sábio?
Mas você precisa ser sábio até para amar. Porque se você não souber como amar, você pode ter até aquele livro seu, né? Pessoas que amam demais. Você pode extrapolar a ponto de ficar numa relação tóxica, começar a perseguir o outro, sugar o outro. Distorcer o que é o amor, né? Ter uma dependência emocional do outro. Então, a gente precisa de sabedoria até para amar. A pessoa diz, não, só quero educar meus filhos, não quero ser intelectual. Tá, mas como é que você vai educar seus filhos se você nem sabe o que passar a esses filhos? Você pode confundir a superproteção com cuidado. Com cuidado e sufocar essa criança, fazer com que essa criança não seja livre. Então, não importa qual seja a tua profissão, você vai precisar de coragem, você vai precisar de sabedoria. Até porque outra coisa que eu acho interessante do covarde é que o covarde costuma fazer o mal. Como a cobra que pica o ser humano, não é porque a cobra acha que o ser humano vai necessariamente pisar nela. Mas ela tem tanto medo, porque nós andamos, né, com a cabeça para cima, que a gente não vê a cobra, ela vai e pica antes que a gente possa pisar nela. Exatamente. Então, o medo do mal termina fazendo você mal também. Porque você antecipa a maldade do outro, potencial, que você nem sabe se ele vai fazer o mal, e aí você o trai para não ser traído. Percebe? Então, a gente precisa da coragem no dia a dia, para ser ético, para ser bom, da sabedoria. A temperança é o quê? A temperança é o controle das tuas emoções, é você conseguir temperar esses afetos, porque, como a gente estava falando no início do podcast, eu sou uma pessoa sensível, ser sensível é uma qualidade, mas se eu for sensível demais eu paraliso. E eu vou perder a objetividade. Por exemplo, imagina que teu chefe do trabalho diga assim, isso aqui que você fez não tá legal. Aí, se você é muito sensível, você vai dizer, meu Deus, meu chefe não gosta mais de mim. Eu sou horrível. Vou ser demitida amanhã. Vou ser demitida amanhã. E nada do que eu faço presta. Você vai se autodepreciando a ponto de não poder receber uma crítica construtiva. Entende? Então, é bom ser sensível, mas eu tenho que temperar esses afetos. Eu não posso ser sensível demais. Ponto de reinterpretar uma chamada de atenção. Ponto. É só um toque. Exatamente. Em geral, né? Olha, tem que te tocar, que isso não ficou legal, ok. Né? A ponto de perder a objetividade. Ou até a coragem, a gente estava falando da virtude da coragem, mas se você tiver demais, você não vai ter prudência. Exatamente. Às vezes a gente precisa frear, né? Imagina que lá na cidade de onde eu vim, o Recife, tem placa de tubarão em toda a praia. É verdade. Boa viagem, muito. Exatamente. Aí imagina que chega um turista lá e diga, eu não tenho medo de tubarão, eu vou entrar, porque eu sou corajoso. O que é que vai acontecer? Ele vai perder a perna. Vai. Ou o braço. Exatamente. Então, a gente precisa conseguir temperar tudo isso. Então, sabedoria, temperança, força e justiça. A justiça porque, imagina que eu tenho todo o saber do mundo, mas eu só penso em ganhar dinheiro, como os sofistas de lá atrás, da época de Platão. Aí o que vai acontecer? Você vai distorcer toda a verdade para o que é conveniente a um grupo. Você vai trair pessoas até para... hoje sai mais benefício eu estar com fulano, mas eu discordo de fulano. Mas eu vou por esse caminho, vou dizer que eu acredito nisso aqui para ter benefícios profissionais. Você pode até achar uma coisa muito interessante que Platão traz, é que o injusto, ele sempre acha que ele está levando vantagem. Então o injusto é meio esperto, se acha. Se acha. Esse jeitinho brasileiro, sabe? Também. É típico do injusto. Típico do injusto. Só que o que Platão consegue mostrar é que ele não tem essa vantagem a longo prazo. Por quê? Mesmo que eu diga, eu vou me associar só a essas pessoas aqui injustas, vou vender minha alma, vender meus pensamentos para ter esse sucesso aqui, só que ele só vai se unir a outras pessoas igualmente injustas que querem o quê? Passar a perna nele. Entendi. Então você não tem lealdade, sabe? Você não pode confiar. Da mesma maneira que não podem confiar em você, que fez essas escolhas pelo mais cômodo, você também não vai confiar naquele grupo ao qual você aderiu. Exatamente. Então, no dia a dia, as pessoas que não chegam a grandes cargos públicos e coisas do gênero, elas até perdem as vantagens logo. Porque, por exemplo,
Vamos dizer que eu contrate um pedreiro para minha casa e ele diga, eu vou terminar esse serviço em 2 meses, me paga logo antecipadamente. Aí eu pago antecipadamente, E ele ele não some. faz o serviço, some. Ele pode pensar a curto prazo, eu ganhei o dinheiro dela e nem trabalhei por isso. Só que eu não vou indicar o cara para ninguém. Entendi. Daqui a pouco, o que vai acontecer com ele? Ele não vai mais ter clientes. Porque Vai ninguém estar queimado, como a gente brinca, né? Fulano tá queimado no mercado. vai estar queimado. Uhum. Só que grandes líderes políticos podem ascender cada vez mais por conta disso. Só que na vida íntima deles, eles não têm felicidade. Eles podem ter status e poder. Mas felicidade não. Por quê? Eles não têm amigos. Todo mundo que está ao redor dele quer trapacear, pegar o cargo dele, ter inveja. Ou quer as vantagens de ser amigo do rei. Exatamente. Até dentro de um casamento, dentro de relacionamentos interpessoais, essas pessoas não vão admirá-lo. Porque se ele não é uma pessoa boa, como é que você vai admirar? Então, são pessoas interesseiras. Então, no íntimo, alguém pode achar que a vida injusta traz mais vantagens do que a justa, mas não é isso que Platão mostra. Tá faltando um. Justiça, temperança, sabedoria, E coragem, que é a força. Sim. Faltou um? Não, foram as 4 virtudes. 4. Eu pensei que eram 5. Sim. Tá, então foram esses. Interessante isso que você está colocando. Tem uma frase, se eu não me engano, de Joana d'Arc, que ela fala mesmo, faz o bem ou faz a sua parte, mesmo que todos estejam contrários. Nessa hora, se me faltar coragem, que eu peço a Deus ai, meu Deus, não sei o que, peça a Deus a bênção da coragem. Uhum. Uma força, Uma né? força, né? No sentido de continuar fazendo o que tem que ser feito. Sim. Independente do que está ao redor. Eu gosto muito. Sim, eu gosto muito de uma. Ela é até da área da psicologia, Mary Louise von Franz. Uhum. Ela seguiu a linha junguiana. E quando ela vai analisar contos de fada, uma coisa muito interessante que ela coloca é que geralmente o guerreiro, ele não vem com aquela coragem pronta. A própria circunstância vai dando a ele essa força. Então, essas virtudes práticas, como a da coragem, às vezes tem gente que diz: Natália, como é que eu vou desenvolver coragem? Eu sou uma pessoa tão fraca. Eu não tenho força pra nada. Tão medrosa, né? Tão medrosa. E aí eu digo, olha, as virtudes práticas você não vai desenvolver assim, meditando, que da noite pro dia, depois de muito pensar, você, de repente, me tornei uma pessoa corajosa. É no dia a dia. É vencendo cada pequeno medo. E aí, de repente, você se torna uma pessoa corajosa, não porque você não tem medo, mas porque você dominou... Faz com medo, né? Você dominou o seu medo nessas pequenas coisas. Então, é você ir com medo mesmo e os caminhos vão se abrindo. Tem uma frase que eu vi uma vez, eu não lembro de quem é, mas que ela diz assim: a vida não é um problema a ser resolvido, e sim um mistério a ser vivido. Ou seja, eu não vou conseguir ter essa coragem, viver bem pensando. Às vezes eu vou precisar só agir e o próprio mistério da vida vai abrindo essas portas, sabe? Você está falando isso do herói, né? É verdade, né? Quando você vai ver uma história que a gente conta para as crianças, né? Aí chegou o príncipe. Né? O príncipe, em geral, é magrinho, é raquítico, tem que enfrentar um monstro, uma coisa assim. E no caminho ele vai recebendo. Aí aparece uma fada, uma pedra que se transforma numa coisa e dá a ele uma espada, ou dá a ele um escudo. Né? Essa coisa que vai no caminho, né? Vai indo ali que você vai receber talvez a força que precise. Exatamente, esse ser sobrenatural que simboliza justamente o mistério da vida. Uhum. Que a própria vida vai nos dando as forças necessárias. Por exemplo, quando eu comecei a estudar filosofia, lógico que eu tinha medo de pensar, nossa, como eu vou me sustentar? Porque todo mundo dizia que eu ia morrer de fome. Olhava para sua cara, minha filha. Lamento informar. Uhum. E eu não tinha respostas de qual era o caminho profissional que eu ia seguir. Tomar. Mas as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, entende? Então, na vida, a gente tem que ter também essa coragem de dar a cara a tapa, de assumir
o peso da responsabilidade. Digo peso porque a liberdade, ela vem junto da responsabilidade. Às vezes a pessoa quer seguir o que todo mundo faz, ou o que a mãe quer, a profissão que a mãe quer, o que todo mundo tá fazendo. Por quê? Porque ela tem medo de, se as coisas derem errado, dizer a culpa foi minha. Não foi sua que disse para eu seguir esse caminho, foi minha. É mais fácil para as pessoas fazerem o que os outros desejam, para poder depois dizer, tá vendo, não deu certo, mas eu fui porque você me falou para fazer isso. Né? Do tipo assim, não é culpa minha, o outro que disse para eu fazer. É uma fuga É existencial. uma fuga existencial. E tem muito. Então, esse caminho também de ser você mesmo é um caminho que você vai ter de lidar com essas durezas da vida, de assumir o bônus, mas também o ônus. Só que no final vale a pena. Não tem dúvida que vale a pena, porque essa coisa da jornada do herói, que a vida vai te presenteando de alguma maneira quando você está na trajetória certa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como funciona isso? Mistério da vida. Mas se você tem um talento, se você tem aquela vocação e resolve fazer independente de tudo, e tem que ter coragem, porque assim, vai dar medo? Vai. Mas você leva o medo com você. Tipo assim, bota na garupa e vamos. A vida se manifesta a seu favor. Sim. Nunca vi acontecer o contrário. Mas isso tem que ser genuíno, porque tem gente que fala assim, eu botei meu pensamento para ter uma casa. Meu amor, você vai ter que fazer pensamento, ação, muita ação. Porque assim, não é assim. Não é essa coisa mágica, né? Porque tem gente que acredita em magia, do tipo, a mágica da vida é diferente, o mistério da vida, ou a mágica da vida é quando você está na trilha certa. Se estiver na trilha errada, nada se materializa porque eu vou pensar e materializar. É porque eu vou me botar em ação para aquilo, se for acontecer. Exatamente. E também tem gente que confunde essa realização com uma realização financeira. Exatamente. Que não necessariamente é isso. Tem muita gente que chega com problemas vocacionais e eu digo assim, olha, não necessariamente você vai trabalhar com aquilo que é tua vocação. No meu caso, coincidiu de eu conseguir Aí trabalhar... é a glória da vida. Eu brinco sempre. Quando a gente consegue juntar isso, é a glória da vida. Exatamente. Só que a gente tem grandes... O Marco Aurélio, por exemplo, era imperador. Exatamente. O Spinoza polia lentes. A gente tem vários filósofos, até no Brasil a gente tem o Carlos Alberto Nunes, que traduziu do grego para o português vários livros de Platão e de outros autores gregos, que era médico. Então, a gente tem diversos autores. O Machado de Assis trabalhou no Ministério da Agricultura. Você diz, o que tem a ver ser escritor, um grande escritor como o Machado, e trabalhar no Ministério da Agricultura? Cartola trabalhou no Correio. E foi um grande compositor. Exatamente. Então, não é também a pessoa olhar assim de casa e dizer, eu gosto de filosofia, então necessariamente isso vai me trazer realização material. Mas é entender que tem uma outra realização muito mais profunda, que é a realização do seu próprio self, do seu próprio interior, sabe? E quando você tá bem consigo mesmo, você consegue lidar até com profissões que não são as profissões dos seus sonhos, desde que, claro, não tenha ali um abuso do chefe, um ambiente profissional insalubre. Mas se você tá num ambiente profissional normal, razoável, saudável, você consegue. E aí, quando termina o seu expediente, você vai estudar filosofia, ler os clássicos, fazer a formação que é bom para todo mundo, sabe por quê? Eu sou uma grande defensora de que as pessoas busquem estudar, busquem ler as melhores obras, ver os melhores filmes, porque o que é uma grande obra? É linguagem dotada de significado ao máximo grau possível. O que é isso? No dia a dia, a gente muitas vezes não tem palavras para descrever o que a gente viveu e expressar o que a gente sente e o que a gente pensa. E quando a gente vai diante de uma grande obra, quando a gente está diante de uma grande obra, ela descreve as experiências humanas com o máximo grau de significação e com tempo para absorvê-las. Porque na vida as coisas acontecem assim, muito rápido.
Por exemplo, digamos que você esteja vivendo um dilema amoroso, aí ao mesmo tempo alguém que você, da sua família, falece, você tá com mudanças profissionais, às vezes tem que mudar de cidade, enfim, tá acontecendo Tudo junto ao mesmo tempo. tudo junto. Você não consegue parar para refletir. Nossa, qual o sentido do luto? Sabe, a pessoa foi enterrada ontem, mas você tem que voltar a trabalhar amanhã. Então, quando você vai ler um poema que fale sobre a morte, ou você lê um poema que fale sobre o amor, um poema que fale sobre o estranhamento de estar numa cidade diferente, num país diferente, você consegue meditar naquela experiência e consegue dar forma ao seu sentimento. Perfeito. Como se a arte falasse por si. Aham. Fala o que você não conseguiu nem imaginar. É, porque a arte traduz experiências universais. Quando eu falo só da minha história pessoal, ela não vai se repetir. Você vai ter uma história diferente da minha, outras pessoas também. Mas a arte consegue universalizar a experiência humana. Por exemplo, para sair do abstrato. Tem uma obra do Nelson Rodrigues que se chama Meu Destino é Pecar. E ali ele está falando de uma moça que casou com um cara que ela não amava por conta de dinheiro, só que a princípio a gente poderia dizer, então essa mulher é uma interesseira. Não é o caso. Ela tinha parentes que estavam precisando daquele dinheiro e colocaram sobre ela uma grande pressão de casar com esse rapaz. Então ela casa por um ato de amor aos parentes, não é o amor ao cara. É o amor aos parentes. Só que aquilo vai sufocando, porque não é só que ela não gosta do cara, ela tem uma aversão, sabe? Eu lembro de uma cena muito forte em que ela tá saindo do casamento e indo pras núpcias no carro e ela finge que tá dormindo. Só pra não ser tocada. Não ser tocada, não consegue ouvir a voz dele. E aí o que acontece? Ela começa a ter o pensamento de matar o cara. Aí, a princípio, você fala, uma esposa que quer matar o marido é psicopata. Mas não é o caso, a moça é super sensível. Só que aí, o que ela sente? Que o destino dela é pecar. Porque ela foi colocada numa situação que a única escapatória seria o assassinato, porque ela não pensava em divórcio na época. Na época nem se pensava. Então, assim, a princípio você diz, eu não tenho nada a ver com essa história, porque eu não me casei com uma pessoa que eu não amo, se eu me casasse eu poderia me divorciar, ou seja lá o que for. Mas, se você for olhar para a circunstância, para a universalidade da obra, de que ela vai falar? De que, às vezes, nós tomamos certas escolhas que, a princípio, foram pelo livre-arbítrio. Só que depois, parece que a única escapatória que a gente tem é o quê? É um pecado, é uma coisa ruim. Mas por quê? Porque a gente escolheu mal. Então, esse é o drama universal. Que está na vida de todo mundo. Todos nós fazemos escolhas ruins. Ou já fizemos ou faremos. Exatamente. Podemos ter essa sensação de que para se libertar dela, você tem que fazer um grande mal. Que claro que é uma ilusão psicológica, porque sempre há uma outra saída, alternativa. Exatamente. Às vezes a gente diz, eu não tinha outra alternativa. Sempre a gente tem, tinha. sempre tem. Sempre há uma outra alternativa. Mas é essa sensação, a gente sente que o nosso destino é pecar. Então, quando a gente vai diante das grandes obras da literatura ou do cinema, a gente tem que conseguir trazer essa circunstância para o aspecto universal dela para conseguir absorver melhor. E aí a gente vai se tornando um ser humano mais capaz de entender a nossa própria vida. Ela não vai sendo vivida assim ao léu, sabe? A gente vai conseguindo descrever, meditar, ver novas saídas. É interessante você estar falando, né? Porque eu vejo as pessoas... eu sou de uma geração que a gente interpretava as coisas assim. Os grandes filmes, os grandes livros. Eu vejo hoje que as pessoas estão lendo menos, estão também vendo menos cinema, tanto que o cinema está em queda de público, como as livrarias estão fechando, né? Mas elas, ao verem um filme ou lerem um livro, elas costumam ser literais. Assim, isso aqui significa isso, isso, isso. Não gostei desse personagem, porque esse personagem fez aquilo que eu não faria. Como se as coisas fossem assim. Porque, como você falou, uma grande obra fala da humanidade geral, de sentimentos universais. Porque todo mundo já teve um pensamento de matar alguém.
no momento de raiva, no momento impensado. Não precisa nada, né? Só que a gente tem um filtro. Uhum. Né? Eu sempre brinco assim que nós não somos os nossos pensamentos, ainda bem. Nós somos mais do que isso. Nós somos algo que observa esses pensamentos e fala. Porque num momento de raiva, você fala, eu queria matar essa pessoa. Não tem uma coisa assim? Depois você para, gente, não tem o menor sentido isso. Tem um nível de consciência que observa e fala, isso é só um pensamento. Eu não sou esse pensamento. Por aquele momento eu pensei, mas eu não sou isso. Mas as pessoas têm dificuldade. Porque as pessoas interpretam o pensamento literal. Aí a pessoa esconde aquele pensamento. Ah, tive vontade de matar fulano. Nossa, teve vontade de matar fulano. Você já teve vontade de matar. Não, eu nunca. Possível. Vai ficando ali no inconsciente. Vai ficando. Aí um dia aquela pessoa dá um ataque. Faz um troço e fala, meu Deus, eu não podia pensar em matar, agora tá fazendo isso tudo. Então eu acho que a gente tem que se habituar mais à condição humana, que é cheia de falhas. Exatamente. E a gente tem que conseguir ler melhor o que a gente vê. Porque, como você falou, tem gente que vai para um filme, termina de assistir um filme, e aí o filme foi bom? Foi. Tá, mas o que o filme falou? De que o filme falou? A pessoa não consegue descrever. É como se ela tivesse aprisionada ali nas sombras da caverna do Platão, sabe? Exatamente. Ou como se, eu fui para me divertir, não fui para pensar. Mas se é arte, a pessoa que entrou carrega um pouquinho na hora de sair. Sim, a arte vai dando forma à nossa alma. Ela vai deixando ali impressões marcadas para sempre. Mesmo que no inconsciente, porque o que você viu, você não consegue desver. E a arte é sempre muito simbólica, ela é muito impactante. E as pessoas têm essa literalidade, né? Que aí você não usufruiu da arte. Você quis encaixar a arte nas suas expectativas. Ou só se distrair, né? Para fugir. Como se fosse um entretenimento. Né? Meramente um entretenimento, nada mais, né? Exatamente. Bru, vamos botar... A gente tem umas imagens aí. Primeiro, o seu livro. A Poética de Platão. Conteúdo e forma nos diálogos. Companhia das Letras, é isso? Não, é da Vida Editorial. E tá à venda na Amazon, tudo direitinho. O que a gente espera desse livro? O que você sentiu e quis passar com esse livro? Eu achei interessante conteúdo e forma, porque não basta ter o conteúdo, tem que ter a forma certa também. Exatamente. Esse livro surgiu de uma... Eu ficava fascinada por Platão. Platão foi um autor que me tocou profundamente, justamente porque ele conseguiu unir em mim a emoção e a razão. As pessoas leem Platão muito mal, no sentido de dizer que Platão nega as emoções, Platão nega o corpo. Eu não tenho essa visão de Platão. Claro que existem diálogos muito específicos dele, que ele fala como se o corpo fosse uma prisão. Ele fala isso. Só que a gente tem que entender o próprio contexto da obra. Aí vem a ideia da forma, não só o conteúdo, que é o que é Sócrates ia morrer. Para quem não sabe, o Sócrates foi um filósofo que foi condenado à morte por corromper a juventude, era o que diziam dele, porque o Sócrates ensinava aos filhos de pessoas muito ricas conteúdos que desagradavam. Por exemplo, os pais queriam que seus filhos obedecessem à tradição familiar, e aí Sócrates dizia o seguinte: olha, quando você está doente, o que você faz? Você vai ouvir teu pai ou o médico? O médico, não é verdade? Vamos dizer que seu pai diga que você vai curar câncer bebendo detergente. Você vai beber detergente? Você vai beber detergente? Não, você vai seguir o que o médico disse. Se o médico disser, é químio, enfim... Seja o que for. Você vai seguir o que o médico diz. E ele diz que o filósofo é o médico da alma. E qual é a doença da alma? É a ignorância. E muitas vezes esses pais, porque são ignorantes, querem que os filhos continuem reproduzam nessa ignorância. E o filósofo é o médico da alma. Então, esses jovens ficavam loucos por Sócrates, querendo ouvir Sócrates, com muitas vezes ideias que contradiziam a aristocracia, contradiziam o pensamento dominante da época. Obrigada, Rô. Obrigada.
E aí as pessoas ficavam tão incomodadas com isso que Sócrates estava dizendo, que estava bagunçando a estrutura social, que disseram, não, vamos condenar à morte, vamos matar esse Vamos tirar esse filósofo. homem daí. Ele não pode continuar falando essas verdades inconvenientes. Aí o Sócrates começa a dizer o quê? Olha, eu não tô mal com a minha morte. A princípio a gente ficaria morrendo de Não, medo. exatamente. Morrendo de medo de morrer. Muitas pessoas trairiam o próprio pensamento, diriam, não, eu não penso nada Não pensei disso, nada não. disso, ele que interpretou errado. Tiro, apago tudo que eu falei. Mas Sócrates se manteve fiel ao que ele pensava. E aí ele disse, eu não tô mal por morrer, porque é melhor você sofrer o mal do que cometê-lo. Porque quando você sofre, você tá com a consciência tranquila. Teu corpo pode sofrer. Meu corpo vai sofrer a cicuta, o veneno que vão me dar. Mas minha alma vai permanecer intacta. Então, naquele momento, ele diz que o corpo é a prisão e a morte é a libertação. Só que a gente tem que entender... Platão diz isso com essa situação de Sócrates. Exatamente, diante dessa circunstância. Então, a gente tem que entender justamente a circunstância em que aquilo ali ocorre. Porque existe um outro diálogo de Platão que se chamou O Banquete, que é um diálogo em que diversos personagens falam o que eles acham do amor, em que o corpo aparece como uma via de chegar à própria sabedoria. Platão diz assim, que o amor começa com uma atração por um belo corpo. Só que aí a gente percebe que assim como este corpo é belo, existem outros corpos belos. Então, não pode ser o corpo que me prende ali. Só o corpo não vai prender. Eu vou começar a buscar algo mais, que é a virtude. Só que aí eu percebo que assim como essa pessoa é virtuosa, várias outras são. Mas por que ainda é ela que me chama a atenção? Porque ela tem uma virtude especial, que é a virtude dessa beleza da alma. Ela tem uma alma toda bela. E aí, por meio desse corpo, eu chego o quê? A forma do belo, eu chego à essência. Percebem que tem um diálogo em que ele vai dizer que o corpo é prisão. Só que existe um outro diálogo, num outro contexto, em que ele fala que o corpo é via de ascensão. É uma escada pro amor. É uma escada para a própria filosofia. Porque eu vou chegar ao belo, vou chegar à essência das coisas. Então, o Platão foi esse filósofo que começou a me abrir para perceber mais do meu corpo, das minhas emoções, de outros aspectos da minha personalidade. Platão fala muito de como, para você se curar de pensamentos equivocados, dessa ignorância, às vezes não é só por um discurso lógico, mas é por você entender quais são as motivações até psicológicas que te prendem naquela mentira. Por exemplo, ali na República tem um personagem que estava defendendo a tirania. Ele dizia que o governante mais forte pode fazer o que quiser, escravizar a gente, cometer os maiores horrores que tinha. Aí, quando você vai ver a vida desse personagem, ele era filho de um cara que se comportava de forma meio que tirânica, que era o Céfalo. Ele dizia que não era tirânico, se comportava de forma muito gentil, mas ele era muito autocentrado. Ele só queria mostrar o quão inteligente ele era, mas não tinha substância por trás daquilo ali. Então, é como se o filho fosse o que o pai esconde. Porque o pai se dizia maravilhoso, mas era tirano. E o filho defende a tirania. Então, o filho é a verdade escondida do pai. E aí ele precisou tratar essas questões até emocionais desse filho, para que ele pudesse se converter à verdade filosófica e deixasse de defender a tirania. Ou seja, às vezes a gente defende ideias absurdas por causa de emoções mal resolvidas. Perfeito, entendi o que você quis dizer. Por isso que Platão não apresenta só tratados, ele apresenta diálogos quase que como peças literárias, vamos dizer assim, quase como um teatro. Tem vários elementos das obras de Platão que são releituras estruturais de peças gregas, porque, assim, Platão, antes de escrever filosofia, ele gostava muito de tragédias. E a tragédia tem uma estrutura de um personagem que
que é excelente, ele não tem erro moral. Inclusive, a gente usa muito mal a palavra tragédia no dia a dia. Acontece uma coisa horrível, como um desses loucos nos Estados Unidos que chega Sai atirando pra todo mundo. nas crianças e a gente diz que tragédia. Do ponto de vista técnico, isso não é tragédia. Não é uma tragédia. Porque houve um erro moral e foi uma pessoa que tomou uma decisão ruim que fez com que as coisas dessem errado. Mas a tragédia, a estrutura da tragédia, é que você não toma nenhuma decisão com base na ignorância ou em algum problema... Na ignorância não, mas uma decisão de um caráter vil, mas as coisas vão dar errado mesmo assim. De qualquer maneira. Por exemplo, o Seria Édipo. que nome isso? Porque assim, entendi que a tragédia vai acontecer independente de eu ter feito tudo certo para não acontecer. É uma tragédia. Qual é o nome que se dá a essa questão que a gente chama de tragédia erradamente? A gente poderia dizer que foi uma barbaridade. Tá. Uma pessoa que rompeu com os limites da civilização, de si mesmo. Mas tragédia não. Para citar de modo concreto, o que era uma tragédia grega? Vamos pensar na história do Édipo, que deu até origem no complexo de Édipo freudiano. O Édipo era um filho adotivo que não sabia que era adotivo. E aí ele escuta de um oráculo que ele vai matar o pai e dormir com a mãe. Daí ele diz, não, eu não posso fazer isso. Porque eu não tenho essa vontade, eu... Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, não faz parte de mim, então eu vou embora. Só que aí quando ele vai embora, ele cruza com um pai biológico no meio do caminho, sem saber que é pai biológico, briga com o pai e mata o pai. E termina depois casando com a mãe viúva. Então, assim, o Édipo foi uma pessoa maravilhosa, porque ele era filho adotivo de uma família muito nobre. E ele abandona todo o dinheiro dele... Para não se cumprir. Só com a possibilidade de fazer o mal. É quase que... Vou fazer aqui uma comparação guardada as devidas proporções com a história do Buda, o Siddhartha Gautama, que era um príncipe. Exatamente. E ele queria conhecer a dor, conhecer o sofrimento, se purificar. Dizia, eu não conheço a realidade aqui preso. Então ele abandona tudo pela ideia de fazer o bem e descobrir o bem. O Édipo faz isso. Só que ele não tem o quê? Sabedoria e temperança. Ele não tem temperança porque briga com um pai biológico e mata. Mesmo sem saber. E não tem sabedoria para investigar o oráculo, que Sócrates investigou. Quando ele recebe o oráculo, ele vai investigar. Então, a gente tem o quê no Édipo? Uma estrutura narrativa de um oráculo revelado, cujo personagem tenta negar, mas a própria tentativa de negação do oráculo é a sua afirmação. E da afirmação tem um desfecho trágico, porque os gregos acreditavam que quando alguém cometia uma grande imoralidade, como no caso de casar com a mãe, uma peste, uma coisa terrível vinha assolar a comunidade, e aí tentam dar fim ao Édipo quando se descobre isso. E quando a gente olha a apologia de Platão, a apologia de Sócrates, ela conta o que o Sócrates estava para morrer, como a gente falou, por aquelas razões, e ele vai se defender. E quando ele se defende, ele diz para o tribunal, olha, eu não fiz nada. Aí ele conta uma história que segue a mesma estrutura do Édipo Rei, que é o quê? Ele recebeu um oráculo, no caso, o oráculo foi que Sócrates era o mais sábio dos homens. Só que Sócrates dizia que nada sabia. Aquela famosa frase. Só sei que nada sei. Exatamente. Só sei que nada sei. Então, ele diz, olha, não, como é que eu posso ser o mais sábio se eu nada sei? Daí ele vai conversar com outros homens, ele conversa com os poetas, e ele vê que os poetas dizem coisas muito belas e muito sábias, mas eles não dizem pela razão, eles dizem pela inspiração. Por exemplo, aquele poema, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Que foi o do Legião Urbana, que gravou. Que fez a música inspirada nele. Isso. Aí você olha, nossa, esse poema é belíssimo, mas será que o poeta sabia escrever um tratado dizendo assim, o que é o fogo que arde sem se ver, o que é a ferida que dói e não se sente, o que é o contentamento descontente, e assim vai. Então, às vezes o poeta diz essa coisa na inspiração, ele não é o filósofo que detém aquela sabedoria, e ele diz, não, os poetas são inspirados, mas eles não são os sábios.
Sim. Depois ele vai consultar os políticos. E aí ele vê que os políticos têm uma retórica impressionante, Maravilhosa. só que não significa que eles sabem o que é aquilo sobre o que eles estão falando. Por exemplo, imagina um político que chega e diz assim: vamos lutar por uma sociedade mais democrática. Na filosofia é muito difícil definir o que é democracia, porque você pode dizer assim: democracia é a vontade do povo. Só que vamos dizer que o povo elege Hitler. O povo elegeu Hitler. Então, foi democrático? Isso porque é um tirano no poder. Uhum. Ou então, a vontade do povo, mas o povo, ele pode dar um poder que ele não tem. Existem muitas dificuldades para você dar a definição do que é democracia. Então, de repente, aquele político está com um discurso muito estruturado, muito bonito, mas ele não tem um domínio conceitual das próprias palavras que ele usa. Então, Sócrates vê que os políticos não são os sábios. Eles têm discursos retóricos interessantes, mas sabedoria não. Mas também tem a coisa de não praticar o que fala. Também tem isso. Porque um sábio pratica aquilo que fala, né? Exatamente. Então, depois ele vai até o pessoal que sabe fazer coisas. Sei fazer um sapato, sei fazer uma mesa. E ele percebe que eles têm um saber fazer, mas não de conhecer o que é a essência da realidade. Então, ele vê que a sabedoria humana é um reconhecimento da própria ignorância. E a partir desse não saber dele, é que ele consegue se unir ao real. Porque se eu coloco um monte de etiqueta nas coisas, isso é isso é aquilo outro, só que sem a devida apuração, eu nunca vou conseguir contemplar o que a coisa é. Eu só vou ver através desse véu que eu mesma coloquei sobre os meus olhos. Então, o Sócrates, ele acaba reconhecendo que o não saber dele é o saber. E isso incomoda a sociedade, porque a sociedade quer as etiquetas. Sim, que é mais fácil, né? Daí, se a gente olha a estrutura dessa obra, ela tem a mesma do Édipo Rei, que foi um oráculo. No Édipo queria matar o pai e dormir com a mãe. No Sócrates foi que ele era o mais sábio dos homens. Os dois tentam negar esse oráculo. O Édipo tenta saindo de casa e o Sócrates indo falar com os outros. Só que a negação é a própria afirmação, porque o Édipo mata o pai biológico e casa com a mãe biológica. E o Sócrates tende a assumir que ele é mais sábio do que todos os outros. E essa afirmação dá uma tragédia. No caso do Édipo, a sociedade precisar se livrar dele. E do Sócrates, a mesma coisa. Só que o Platão transfigura a estrutura das obras. O que é transfigurar? É mudar, reverter em glória. Porque o Sócrates é morto. Só que ele é morto dizendo assim: a minha alma vai encontrar o que ela sempre buscou, que é a verdade. Então, é aquela tragédia que no final tem um ar de comédia, sabe? A comédia é o contrário. Na tragédia tudo estava bem, porque temos um herói, e termina mal. E na comédia tudo estava mal e termina bem. Então, o Platão, ele tem por trás daquela filosofia um grande escritor de literatura. E é isso que o meu livro tenta trazer. A poética de Platão. Só me coloca aqui. Platão era aluno de Sócrates. Exatamente. Não é isso? Sócrates estava superior, era o mestre de Platão. Então, por isso que ele sofre lá e fala a questão do corpo com a morte, né? Com a morte de Sócrates. Exatamente. A proposta do meu livro, então, é que para a gente entender a filosofia de Platão, a gente tem que entender os elementos literários. A gente tem que entender a forma, a gente tem que analisar os personagens. Até porque, às vezes, a gente diz assim, Platão diz tal coisa, mas foi um personagem que Platão estava ridicularizando. Entende? Tem tantos... Não é uma afirmação. Não é uma afirmação. É até uma coisa sarcástica. É uma metáfora desviada para um outro lado e as pessoas nem sacam isso. Exatamente. Porque está fora do contexto, não consegue botar dentro do contexto. Ou então as pessoas não percebem por que Platão, naquela obra, estava falando aquilo contra o corpo, entre aspas, contra, assim.
ou contra a matéria, entre aspas. Então, a proposta do meu livro é que a gente aprenda a ler Platão como um autor de literatura, não só como um filósofo, que conteúdo e forma vêm juntos. E isso também nos auxilia a ler demais obras, porque a gente vai ler com toda essa atenção, sabe? De conseguir ler um Esse livro ponto de vista. encontrando a intenção do autor, o simbolismo. Eu defendo que tudo que um grande autor coloca num livro tem um significado, das coisas mais simples às mais complexas. Só para dar um exemplo de algo bem simples, a República de Platão começa assim: desci ontem até o Pireu. E aí você diz, aparentemente ele está dizendo que só saiu de um lugar, ele estava em Atenas e foi ao Pireu, que é uma região portuária. Só que em grego, a palavra desci é a palavra katabasis, que ela tem um significado ela é muito presente nos mitos que falam de descidas, geralmente ao Hades, ao submundo, em vista de grandes realizações. Orfeu resgata Eurídice em uma catabasis. Na Odisseia, o Odisseu vai até o Hades para descobrir como que se passa pelas sereias. Então, são descidas em vistas de realizações, ou seja, Foi com objetivo, foi com uma missão. essa frase, ele quer dizer que Sócrates é o novo Odisseu, é o novo Orfeu. Sócrates é o filósofo que depois de sair da caverna desce de volta a ela. E também tem relação com o mito de Er que aparece ali, ou seja, esse livro também vai te capacitar a ler melhor outros autores, porque você vai prestar atenção em cada palavra que um escritor usa quando ele vai compor uma obra. Uma obra-prima, né? Uma obra-prima, claro. A obra-prima, ele tem essa coisa de nada em vão, né? Uhum. Tudo ali tem algo a dizer. Exatamente. E claro que isso nos auxilia a ler melhor a vida, Uhum. porque a gente está comunicando o tempo todo verbalmente. Por exemplo, se eu passo a mão no cabelo, isso aqui pode comunicar alguma coisa. A Natália tá nervosa, por isso que ela passa a mão no Uhum. cabelo, ou ela é muito vaidosa, ou isso, ou aquilo. Então, se um escritor colocou aquilo ali, ou um filme, apareceu alguma coisa, é vermelho, é azul, a cortina abriu, a cortina fechou, tá de dia, tá de noite, tudo isso significa alguma coisa. E eu sempre, sempre, sempre tento passar isso para as pessoas no meu Instagram, nos meus escritos, a gente conseguir ler melhor as Ver pessoas melhor e as também, obras. né? Ver melhor, observar. Uhum. Ter esse olhar de ver. Porque às vezes você tem um olhar distraído, de não ver nada. Então, é como quase se você tivesse ali um Sherlock Holmes buscando mensagens. Exatamente. Uhum. Esse livro foi o primeiro. Sim. Até agora é o único que eu É o escrevi. filho único, por É o enquanto. filho único. Uhum. Aham. Próxima, Bru, que a gente tem aí. O mito do amor romântico pode estar prejudicando sua saúde. Eu acho que sim. Sim, as pessoas acham muito que existe essa coisa do amor à primeira vista. Eu sempre digo que não existe amor à primeira vista, o que existe é paixão. Exatamente. E não existe um problema nisso, só que a gente tem que entender o que significa paixão. E o que significa amor? Exatamente. A paixão vem do pathos em grego, que significa ser afetado. Então, paixão é nada mais, nada menos do que uma coisa que muda o meu estado emocional, que me desperta. Só que esse estado emocional pode não ser perene. Eu posso, a pessoa ali me despertou atenção, depois eu esqueci dela porque apareceram outras coisas ou porque eu vi que ela não era tão interessante. Só que tem gente que começa a romantizar aquilo ali. Achar que porque a pessoa despertou a atenção, ela é um príncipe, uma princesa, é perfeita, não tem defeitos nenhum. E aí a pessoa se perde, mas isso só acontece quando a gente tá mal com a gente mesmo. Porque uma pessoa que tá bem consigo, ela não cria ídolos. Porque a paixão é uma idolatria também, né? E você imagina no outro virtudes e coisas que o outro não tem, nem prometeu ter. Você fez aquela visão. Exatamente. Ou até que ele tem, mas não é só isso.
Ele tem os defeitos. Também, né? Tem outro lado. Aham. Perfeito. Eu acho assim que o amor romântico e tem toda uma indústria do amor romântico, né? Você vê que as festas de casamento são festas, são eventos, né? E uma coisa, a maioria dura pouco. Quanto maior o evento, menor a duração do casamento, em geral, né? Eu acho que o amor romântico te promete coisas impossíveis, né? Porque te promete alguém que você vai ter apego, vai ter sexo bom o tempo inteiro, vai ter o ato de cuidar, né? E muita idealização. Essas 4 coisas não tem como correr simultaneamente o tempo todo. Até porque nos circuitos cerebrais são diferentes. Já começa uma impossibilidade de funcionamento. Apego tem uma circuitaria cerebral. Sexo tem outra circuitaria. Como é que você roda isso tudo ao mesmo tempo? Não roda. Uhum. Então, assim, cientificamente falando, é uma impossibilidade desse cérebro ficar nessa... tudo de maravilhoso o tempo todo acontecendo. Não existe. Exatamente. Quem busca isso tá fugindo de si, porque a pessoa não consegue ficar em tranquilidade, em calma. Eu costumo dizer que quem é feliz ama a rotina. Quem é feliz ama a rotina. Perfeita essa frase. Então, Porque ela tá bem, né? ela Ela tá bem do jeitinho que é, né? Aham. Ou do jeitinho que tá vivendo, né? Exatamente. Você não precisa estar nas Maldivas para estar bem. Você Já é, né? já é. É aquilo que tá dentro. Uhum. E aí, quando a pessoa fica fantasiando demais no relacionamento, é justamente porque ela quer fugir de si. E às vezes ela tem uma covardia existencial de querer sugar do outro aquelas qualidades. Por exemplo, tem um mito, eu gosto muito de analisar mito, por isso eu gosto muito da Mary Louise von Franz. E tem o mito de Perséfone, Uhum. que é o que é uma moça uma deusa cuja mãe queria tê-la para si, sempre. Então chegam vários deuses querendo casar com a Perséfone e a Deméter nunca deixa. Nunca tá bom. Aí o que acontece? Vem o Hades e rapta a Perséfone. Essa história nos mostra história nos mostra o quê? Que quando a mãe é super protetora, a filha costuma ficar com os piores homens. Porque os bonzinhos, eles não vão querer romper os padrões familiares. Então tá, tua mãe não gosta de mim. Tá tudo bem, eu vou me embora. Eu vou me embora, eu não vou prejudicar a tua família. Só que os transgressores, não. Eles veem esse desafio e eles querem. E aí vem a ideia do rapto, né? Só que, por que eu tô falando disso em relação ao amor? Porque é como se fosse a filha que não tinha coragem de se desgarrar da mãe, de colocar ali os limites, ela tinha que obedecer sempre, ser bonzinha, tudo das flores, né? Tanto é que elas são relacionadas à agricultura, primavera, etc. Então é aquele mundo feminino das flores. Só que a gente precisa também de assertividade. A gente precisa também de força, de coragem. E ela não tem. Nenhuma, né? Aí o Hades tem em excesso. E aí ele vai e rouba a Perséfone. Então, às vezes eu vejo que nesse amor idealizado vem muito uma projeção de qualidades que eu queria ter, eu não consigo ter e eu coloco no outro essa ideia. Ele é o meu salvador. E a história nunca termina bem. Como é que eles terminaram? No caso do Hades, a gente vê o seguinte, que a Perséfone, ela conseguiu transformar o ambiente do inferno. Então, porque ela desenvolveu em si as qualidades dele. A Mary Louise von Franz fala muito da ânimas e do ânimos. Da ânima e do ânimos, né? Então, do feminino na psique masculina e do masculino na psique feminina. Então, um bom relacionamento seria aquele que você consegue interiorizar, por exemplo. Para você. Eu sou uma mulher muito feminina, eu tenho dificuldade de ser assertiva, de dizer não. Só que a partir do contato com um homem que seja mais assertivo, que consiga dizer não, eu trago isso para mim e vou transformar o meu interior e o ambiente em que eu vivo.
A Perséfone conseguiu. Conseguiu fazer isso. Só que existem muitas pessoas que não conseguem e acabam ficando na dependência daquilo e até em Daquele relacionamentos salvador abusivos. da pátria sempre, né? Não Exato. desenvolve em si aquela força, aquela coragem. Exatamente. Até porque a pessoa que ajuda a outra, como no caso do Hades, porque uma coisa muito interessante é que se a gente tiver uma visão caricatural do Hades, a gente vai ver como algo terrível. Só que se a gente for para uma visão mais profunda, a gente vai ver que ele só tem a virtude complementar e oposta à mãe, porque Deméter é a deusa da agricultura, do florescer. E ele, o deus da morte. Só que a gente precisa de vida e de morte. Imagina que ninguém morresse, o mundo estaria com a superpopulação. Ninguém conseguiria comprar imóvel. Seria uma miséria absurda, né? É, que os seres humanos não iria ter lugar para colocar a gente. Nem alimentação. Nem alimentação. O meio ambiente não iria suportar. Então, nós precisamos da vida, claro que precisamos da vida, do florescer, mas nós precisamos da morte. Só que a Deméter nunca iria aceitar o Hades porque ele é o oposto dela. É aquela mãe que só quer que a filha case com quem a mãe quer, com quem segue os valores dela, mas não conseguem ver que às vezes as pessoas têm outros valores igualmente importantes. Então, a Perséfone conseguiu absorver ali e se transformar. Que legal. E o Hades foi esse ajudador que não criou uma situação de dependência. Porque quem ajuda com má intenção faz você ter um sentimento de dívida eterna. É como se, eu te ajudei ali, então agora você tem que ficar aqui na minha mão. Mas a pessoa que ajuda com a intenção sincera, ela quer ajudar você para se tornar desnecessária. Dizem que, né, e aí eu concordo, né? Porque assim, pai e mãe, quando começa a ser desnecessário, porque cumpriram sua função. Né? Porque tem mãe que fala assim, não, meu filho não me liga mais, meu filho... Talvez ela tenha cumprido a missão exata de se tornar desnecessária. Isso não quer dizer que não possa haver amor. Eu acho até que existe mais amor quando você é desnecessário. Porque aí é amor mesmo. É porque é. Exatamente. Não mais por necessidade. Você tá lá porque você quer, porque Exatamente. você gosta da companhia do outro e não porque você precisa do cuidado, ou depende do dinheiro. financeiramente ali. Você tá ali porque você quer. É de verdade. Uhum. E é tão difícil para as pessoas entenderem isso, né? É, porque muitas vezes as pessoas têm filhos para fugir do vazio interior. Eu me sinto sozinha, então eu vou casar, vou ter um filho para não lidar com minha solidão. E uma boa forma, uma forma saudável de ter filho é quando você sente um amor tão grande que você quer transbordar. Exatamente. Você quer transbordar e quer que o outro transborde, não que fique ali sob suas asas. É interessante você estar falando, porque assim, a gente vê muito pais que têm filhos dentro do espectro autista querer ter um outro filho para poder tomar conta. É bem esquisito isso, né? Eu entendo, né? Mas você não produz um ser humano já com uma função pré-determinada. Você não sabe nem quem vai ser ele. Tem que ser um transbordamento de amor. Não uma escravidão em nome de um amor. Exatamente, porque a gente não escolhe qual vai ser o chamado do nosso filho. Exatamente. Nem a gente escolhe o nosso, né? Nossos dons são coisas que a gente nasce com eles. Exatamente. Claro que a gente precisa do esforço para desenvolver. Para desenvolver, mas ele tá ali. Não adianta eu ter talento para escrever e nunca ler e nunca treinar e achar que da noite pro dia eu vou me tornar Machado de Assis. Exatamente. Eu preciso treinar, mas eu não escolhi as qualidades as quais você tem que desenvolver. Exatamente. Eles foram dadas. Se você vai cuidar bem ou não, é outra história. Né? Mas que eu acho que todo ser humano tem. Exatamente. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho nenhum talento. Não é possível. É uma impossibilidade existencial, eu acho. A pessoa pode não ter sido estimulada na infância. Com certeza. Ou ela não olhou para si. Até porque mesmo que a gente não tenha um estímulo, isso não pode ser desculpa. De dizer, eu não tive, então agora tá perdido. Não tive. Ainda assim você pode olhar para dentro. Vou fazer terapia, vou me autoanalisar, vou olhar para dentro. Ou vou me lembrar, vou voltar a pisar na minha infância, né? O que eu fazia de maneira mais suave, mais fluido, com menos atrito, antes de qualquer coisa. Porque já estava lá.
A educação pode ter piorado, pode ter tampado, mas não tirou. Não E é ainda dá possível. para resgatar. Ainda dá para resgatar. Acredito nisso também. Próxima, Bru. Existe uma realidade sombria por trás dos deuses do Instagram? Ah, isso é seu mesmo. 2024. Sim. Esse texto eu redigi para a Gazeta do Povo, Do Paraná. porque eu comecei a perceber que no Instagram começou a surgir uma mentalidade meio de seita, sabe? Ou seja, o Instagram tem algo maravilhoso, a internet tem algo maravilhoso. As redes sociais. Né? Que é dar a possibilidade de você... voz. De voz, de você alcançar diferentes pessoas e às vezes sem estar vinculado a uma instituição. Antigamente a pessoa precisa... se eu sou músico, eu preciso que uma gravadora queira me receber. E te coloque dentro das regras para você entrar naquele mercado. Concordo. As redes sociais trouxeram voz para gente que jamais seria ouvida. Exato. Em métodos mais tradicionais. Às vezes, antes você precisava conhecer alguém lá dentro, ter algum contato, se vender de alguma forma. Se submeter a coisas. Então, a rede social dá esse caráter muito de liberdade, de diferentes vozes, de diferentes coisas que não necessariamente estão ali no mainstream, no sistema, que elas sejam ouvidas e propagadas. Só que o que aconteceu? A partir do momento que vários conhecimentos da psiquiatria, da psicologia, da filosofia, sociologia, economia, tudo vai se difundindo, as pessoas que não têm o mesmo estudo, elas começam a se sentir inferiores e começam a sentir que esses propagadores são muito distantes delas e elas ficam numa mentalidade meio de eu nunca soube nada, me ensina tudo, escolhe quem eu devo casar, pede conselhos sem contextos e assim por diante. E aí, existem certas pessoas que, infelizmente, se aproveitam da fragilidade. Para virar esse mestre que não é. Exatamente, da fragilidade do público, porque eu vejo que o brasileiro, de forma geral, ele tem muita baixa autoestima. Leitores de outros lugares, às vezes, meu pai era fazendeiro, mas por que eu não posso ler Platão? Por que eu não posso abrir esse livro? Se eu não entender, eu vou ali no dicionário, pesquiso essa palavra, eu ouso, sabe? E o brasileiro, eu sinto que, de forma geral, ele tem medo de ousar. Ele é como se ele se rebaixasse. Aquela síndrome do vira-lata, sabe? Os americanos são melhores, os europeus, eu não. Eu sou ignorante, eu não sei de nada. E aí, quando surge alguém nas redes sociais com boa retórica, com boas vestes lá, terno, gravata, isso, aquilo, ele começa a sentir, meu Deus, esse cara é um deus. Essa pessoa é um deus. E... dizendo como você deve se vestir, como você deve se portar, como se você desse... Você fala assim, meu Deus, é só um... É um robô, sendo estruturado para ser robô. Faça isso, diga isso, num lugar tal você tem que se portar desta maneira, falar desta... né? E as pessoas idolatram isso. Exatamente. Então, eu comecei a perceber, e isso, uma coisa que começou a me incomodar muito foi em termos de relacionamento. Começou a surgir a lista de virtudes, o homem tem que ser assim, 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 a mulher assim, 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 senão não presta. Pessoas também falando muito de seus gostos pessoais como se fossem dogmas morais. Dia desses eu vi uma moça católica falando na internet assim que a mulher virtuosa não pode ir à praia, porque praia é uma coisa tão infantil, ficar ali na areia, rolando e não sei o que lá, perda de tempo. Então, ela poderia estar dizendo, eu não gosto de ir à praia. Gosto. Exatamente. Tudo bem, é o seu gosto. Não gosto da areia, tudo bem. Só que você... linkar isso por virtudes ou... Exatamente. Então, começaram a surgir várias caricaturas de pessoas dizendo que... Ou até de livros, sabe? Se o sujeito lê tal livro, então ele é uma boa pessoa. Senão, não é. E influenciadores falando de forma muito hostil, xingando seguidores, dando conselhos de forma muito rasa.
não sabem nada da circunstância do outro, já vai dizendo, casa, separa, faz isso, faz aquilo. Então, eu sempre tento, aliás, chamar atenção para isso. Olha, os influenciadores, eles, e até quando não são só influenciadores de comportamento, viralizei por uma dancinha, Sim. ou por isso, mas eles são professores, ou seja lá Ou o quê. se tornam mentores. Se auto-intitulam mentores, assim. Eles têm, às vezes, um conhecimento técnico na área deles. Às vezes. Às vezes. Tô falando daqueles que se intitulam sem ter. Sim. Né? Só que também tem os que têm o conhecimento técnico na área, mas começam a querer ser doutrinadores de tudo, entende? Então, o público tem que ouvir, claro, com atenção, o conhecimento que vai sendo propagado, são coisas muito importantes. Eu lembro até quando eu li o seu livro das mentes consumistas, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já tinha lido sobre depressão, ansiedades, outras coisas, mas a questão do consumismo, eu nunca tinha sequer imaginado que aquilo poderia se tornar um vício tão forte de pessoas que perdem tudo por conta do vício de compras. Então, foi um livro que me abriu. Eu não sou da área da psiquiatria, mas foi um livro que me fez entender muitas coisas. É importante isso. Sim. Só que eu posso dar uma informação errada, me enganar. Você também. Somos humanos. Sim. Então, o público, ele tem que... Tá, tô aqui ouvindo e tal, mas eu vou lá checar. Eu vou estudar. Exatamente. Eu não vou substituir. O podcast é importante, porque vai trazer pessoas que vão abrir portas para a pessoa poder estudar. Talvez alguém que está aí em casa nunca tenha parado para dizer, olha, eu vou ler Platão hoje. Mas não pode... Ou então vou ler o livro da Natália, que vai me introduzir Platão. Exatamente. Né? Se eu estou achando que é muito difícil, eu vou ler, porque talvez ela me passe uma visão que fique mais fácil para eu ler. Mas a pessoa não pode ficar só nisso. Exatamente. Só na internet, só no Instagram, só no YouTube. Ela tem que ir atrás, ela tem que questionar. Aquilo é motivo de inspirar para fazer, se a pessoa quiser. Mas não pode ser a verdade. Exato. Então, eu sempre digo, me questionem também, porque eu aprendo com o questionamento de vocês, com a indicação de vocês. Eu cresci muito nas redes sociais, digo como ser humano, porque antes eu era muito acadêmica. E a partir do próprio pedido do público, da interação com o público, eu fui, de repente, comecei também a ver animes. Claro, muito por influência também do meu marido, que adora, mas também do público, que queria aquilo. Então, eu vejo que podemos entrar num caminho em que todo mundo cresce. O influenciador e as pessoas. Exatamente. Desde que haja essa comunidade que se questiona com respeito. Com respeito, concordo com você. Porque também tem gente que discorda do outro e começa a falar mal da personalidade do outro. Não, e é numa fúria, assim como se fosse uma missão, vou destruí-lo. Ou vou destruí-la. Esse é o meu propósito de vida. Porque tem gente que tem esse propósito de vida. Eu fico olhando e falei, gente, mas que perda de tempo, né? Uma pessoa focar na destruição do outro. Que coisa, né? É muito interessante isso, porque tem pessoas que vivem para isso. Qual é o motivo? Não sei. É o famoso hater. É o famoso hater. O hater, ele vive para odiar. E eu falo assim, será que ele não está construindo uma história, gente? Tudo bem, você pode não gostar de uma coisa, deixa lá, se manifeste. Ok, mas você viver para isso. Ele, esse influenciador que você coloca como Deus, o doutrinador de tudo e todos, eles são as duas faces da mesma moeda. Porque o hater queria estar no lugar daquele ídolo que ele está martelando ali. Exatamente, agora você falou, né? Próxima, Bru. A ideologia é uma construção linguística que se distancia da realidade. Então, esse é um conceito que eu herdo de um filósofo chamado Eric Feiglin, que ele diz que a ideologia é diferente de um pensamento, uma teoria. Às vezes a pessoa diz, a ideologia de Platão, a ideologia de Aristóteles, a ideologia de um cientista tal. Não é bem assim. Ciência
filosofia não são Não são- ideologias. Uhum. São pensamentos que são feitos a partir de quê? Da investigação da realidade. Eu investigo a realidade e dali eu tenho uma conclusão de coisas que se repetem. Aí é ciência. Exatamente. Uhum. Eu tenho isso. O que seria, então, a ideologia segundo Eric Feiglin? Ele diz que a ideologia é quando o discurso, em vez de se adequar à realidade, visa substituí-la, encobri-la. Entendi. A pessoa não vê mais a realidade, mas ela só ouve o discurso, que é uma construção linguística sem fundamento sólido. E aí, eu sempre convido todo mundo a se despir das ideologias e buscar sempre um olhar atento ao real. Deixa que os teus pensamentos sejam testados na realidade. Se por acaso a realidade contradisser, Uhum. se ela bater, você aceita, ok. Mas sempre com a postura socrática de dizer, pode ser que eu ainda me contradiga, que eu não sei nada. pode ser Só que eu sei não que nada saiba. sei. Por enquanto, eu fico aqui com essa verdade provisória. Porque, no fundo, eu defendo a universalidade da verdade, mas é a universalidade do que se mostra a realidade, não é do discurso. O nosso discurso é como se a gente estivesse apontando. Tá, mas eu aponto para ver. Não é para ficar só olhando para o meu dedo. Eu vou olhar para o que o meu dedo está se remetendo. Só que tem gente que nega o próprio real para ficar só no discurso. Que é a postura do Don Quixote. Exatamente. Tá ali a realidade. Reverte a realidade para a realidade caber no seu discurso. Exatamente. O Don Quixote viu que não eram monstros, era um moinho de vento, mas ele queria que fosse monstro. Aí ele distorce todo o real, diz que o monstro se transforma em moinho e não sei o quê, para manter o seu discurso. E isso tem muito a ver com ego, né? Tem muito a ver com o ego. E também com a doutrinação dessa pessoa que fica só ouvindo os outros. E não construindo a sua história. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Repórter Pipinho. Repórter Pipinho, pode tomar seu chá. Gostou do chazinho? Eu vou provar agora. Prove. A conversa tava tão boa. Não, mas que eu é me bom, mas a perdi. gente tem que dar o... Que tal? Tem canela, né? Tem canela. Muito bom. Ela já acertou um ingrediente. Repórter Pipinho é uma comunidade que a gente tem. Pipinho é o símbolo aqui do podcast. E a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Tem mais ou menos hoje 2.300, 2.500 pessoas. Flutua nisso. E é uma comunidade de leigos, em geral, que gosta muito de conteúdo. De área de saúde, de área geral. E aí, eles pleitearam e conseguiram, já que a gente está dentro dessa comunidade, a gente queria saber antes dos convidados do podcast e a gente queria mandar perguntas. Eu achei justo. Muito justa a colocação. Falei, tá certo, vocês são os mais interessados. E aí, eles mandam, 15 dias antes de você vir aqui, a gente manda o seu Instagram. A gente fala, vocês vão lá, não começa a seguir, porque senão ela vai achar que vocês estão, sei lá, falei uma besteira e vocês estão lá perturbando. Não começa a seguir, só segue depois que o episódio for ao ar. E aí, vocês olham o conteúdo da pessoa e mandam compatível com o conteúdo. Né? Não dá para você chegar aqui e alguém mandar uma pergunta, o que eu faço com o joelho, do menisco, não sei o que. Não, isso vai ter no dia do ortopedista especializado em joelho. Combinado? Sim. De 6 a 10 perguntas, vamos ver como é que ficou selecionado aí. A gente não mexe na pergunta, a gente só tira perguntas que se repetem nesse sentido, tá bom? Vamos lá, Bru? Vamos lá. Primeira, às vezes acho que estou em um relacionamento só para não me sentir sozinha. Como saber se é amor de verdade ou apenas carência disfarçada? A pessoa sabe que ela realmente ama primeiro quando ela não consegue dizer por que ela ama o outro. Digo isso assim, Entendi. porque quando eu digo, eu gosto do outro porque ele, sei lá, divertido. É divertido e tal. Se você sempre é porque ele faz isso aqui pra mim, tal, é porque você tá querendo, tem algum interesse no que ele te oferece. Entendi. Não necessariamente é o interesse financeiro, às vezes é o interesse justamente de você sair da tua solidão. Do teu vazio até. Do teu vazio. Não é mal, ou não é bom ou mal, é só o interesse. Exatamente.
Só que aí você olha para aquele outro e diz, eu amo porque eu amo. Eu amo porque é essa pessoa. Não é porque ele tem um cabelo assim, ou corpo assado, ou porque ele é médico ou professor. Amo porque eu amo. Perfeito isso. Eu amo porque eu amo. Uhum. Me é inexplicável, quase como o mistério da vida. Me é inexplicável, Que exatamente. legal. Às vezes, eu lembro que uma vez eu tive um relacionamento com um rapaz que era escritor. E aí eu percebi que eu não gostava dele. Eu gostava do fato de ele ter escrito um livro. Entendi. E eu tava apaixonada e enamorada por esse aspecto. Estou namorando um um artista, escritor, namorando um um escritor. produtor, um produtor de cultura, Aham. Então não era por quem ele é, pela Entendi. integralidade. Mas hoje, quando eu penso no meu marido, por exemplo, eu não penso, eu gosto dele porque ele é inteligente, ele é sensível. Mas não é Por isso. por isso. Só. É o todo, é a essência. Então, o primeiro passo é isso, é que você gosta tanto do outro que não é aquilo ali que ele tem, é o todo. É algo que você nem explica, né? É algo que transcende as próprias palavras. Que lindo isso. Olha isso, Natália. Uhum. E além disso, você sente que você não precisa do outro. Porque se você é carente, eu sinto assim, olha, se essa pessoa me deixar, se essa pessoa se for, minha vida não tem mais sentido, porque eu preciso dela para viver. Nesse caso, quando você ama realmente o outro, não é isso. Você sente que, eu... Vou sentir muito se não tiver essa companhia. Mas eu não preciso dela, eu não tô com ela porque sem ela minha vida é um vazio. Não, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o objetivo da minha vida, eu sou feliz. E ela tá aqui somando, trazendo mais felicidade, multiplicando, transbordando. Perfeito. O Sabe? amor sempre é algo que transborda, né? Uhum. Seja o amor de filho, seja o amor para o outro, né? Direcionado. Não é uma necessidade, é uma graça. É uma Perfeito. graça. Deus, por exemplo, Deus cria o homem, não é porque Deus estava se sentindo sozinho. Imagina, não precisa disso. Ele estava lá pleno, ele estava pleno. Só Uhum. que ele tinha um amor tão grande que ele queria transbordar. Então, eu diria para essa pessoa isso. Pensa se você precisa dessa pessoa e tá com ela justamente por esse senso de necessidade, ou você tá bem e tá com ela só porque você quer estar e não porque precisa. Perfeito. Próxima, Bru. Eu e meu parceiro decidimos que não queremos ter filhos, mas sempre enfrentamos julgamentos. Como encontrar paz nessa escolha que vai contra o que a maioria considera normal? Boa pergunta. Eu penso que para você encontrar paz, você tem que saber se você tomou essa decisão por um trauma ou de forma consciente, plena. Porque muitas vezes, eu sinto que quando a gente tá olhando muito para o julgamento do outro, é porque a gente não tá bancando nossas decisões. Por exemplo, no início do nosso podcast, eu estava falando que eu fui fazer filosofia e fui julgada Sim. por toda a minha família, praticamente todos os meus colegas, todo mundo olhava para mim como se eu fosse um ET Um bichinho estranho. e que eu estava condenada à pobreza, que eu nunca iria conseguir trabalhar com isso. Condenada à pobreza é ótimo. E o isolamento social. Só que eu estava tão bem comigo mesma, com minha decisão, que eu não estava nem aí para o que os outros pensavam. Se vão dizer que eu sou estranha, se vão dizer que eu vou passar fome, se vão dizer que eu tal coisa. E daí? Eu só quero fazer filosofia. Então, eu diria para essa pessoa investigar isso. Entendi. Por que você está tão preocupada Com o julgamento com do o outro. julgamento do outro? Não, eu não diria para a pessoa tentar encontrar uma forma de resolver o julgamento do outro. Até não lhe cabe. O Não lhe julgamento cabe. do outro é o julgamento do outro. Exatamente. Eu diria para ela olhar para dentro e ver se ela realmente está bancando essa decisão pelas razões certas. Porque se for, o julgamento do outro não vai significar mais nada. Interessante isso. Eu tive alguns casais que não tiveram filhos durante a minha trajetória como médica, como psiquiatra. E eu tive 2 casais que não tiveram, que eram os casais que eu vi amor estampado nos 2. Genuíno, assim,
Sabe aquela coisa da amizade, do companheirismo, da admiração mútua. E foi uma decisão de não ter. Que era muito, imagina, isso há 20 anos atrás era avassalador. E eles bancaram essas duas escolhas e eu me lembro, falei, meu Deus, como eles são felizes. Né? Não deve ter sido fácil para eles. Nada fácil, mas eles bancaram. Próxima, Bru. Sempre me apaixono por quem não me escolhe. É padrão emocional, baixa autoestima ou apenas repetição da história? Pode ser qualquer coisa, né? Não? Pode ser qualquer coisa. A gente Das precisaria olhar o caso da pessoa para Exatamente. não cair naquele problema dos deuses do Instagram, né? Exatamente, porque uma coisa que eu achei bacana, que a pergunta foi feita, não sei se é homem ou mulher, mas por possibilidades. Então, essa pessoa já pensou que existem possibilidades disso. Agora, dizer qual é... Às vezes é tudo junto Às também, vezes né? é tudo junto e misturado. Exatamente. Né? Próxima, Bru. Tem hora que eu me perco de mim tentando me encaixar na vida de alguém. Como saber o limite entre se adaptar e se anular? Essa pergunta é muito boa. Eu lembrei do Goethe, que ele diz uma coisa interessante, que é assim, que no nosso processo de maturação, primeiramente a gente tem que se isolar para olhar para dentro. Só que depois a gente tem que voltar ao mundo. É mais ou menos assim o que ele diz, que o talento se aprimora na solidão, mas o caráter na agitação do mundo. Perfeito. Então, são dois momentos. Lembra que eu falei lá da República que Sócrates desce até o Pireu? Antes ele estava em Atenas, aqui na filosofia, na sua introspecção. Depois ele vai para a multidão. Sócrates é o filósofo da praça pública, mas é o filósofo que fica sozinho em meditação também. Assim como Cristo. Cristo fica no deserto. Exatamente. Cristo jejua, mas Cristo vai lá para onde está a multidão também. Então eu vejo que esse processo de se adaptar é justamente de ver que nós somos seres sociais. Não somos seres... Tem uma frase do Aristóteles. O Aristóteles diz assim, que o homem solitário ou é um tolo ou é um gênio. Adorei. E na maioria das vezes ele vai ser um tolo. Uhum. Porque é aquela pessoa que não consegue se adaptar socialmente. Aí ela começa a chamar de talento o que é uma inabilidade social. Uhum. É como se eu sentisse assim, eu estudo demais, por isso não posso estar Não com os suporta a mortais, futilidade dos meros mortais. das pessoas comuns e tal. Só que isso, você não precisava estar sozinho 24 horas por dia para estudar. Claro que você não vai estudar numa balada. Uhum, com certeza. Não é adequado. Não recomendo. Não dá para estudar numa balada, mas você pode passar 3, 4 horas estudando no final de semana e depois você vai se socializar. Então, não são coisas que se excluem, que se somam. Perfeito. Então, assim, para a gente se desenvolver, muitas vezes a gente vai ter que sair da multidão, olhar para dentro, até passar certo período de isolamento, como eu passei durante o meu mestrado. Durante a filosofia, eu saía pouco, eu lia muito. Só que depois, como a gente falou lá atrás, eu estava sentindo que eu estava ficando arrogante, que eu estava ficando orgulhosa, que eu estava perdendo a minha própria sensibilidade. Então, eu precisei voltar a ser uma pessoa comum, que todos nós somos. No fundo, somos. É o equilíbrio entre ser, né, você, e fazer, que é estar no mundo. Nós somos excêntricos e iguais ao mesmo tempo. Ninguém é 100% excêntrico nem 100% igual. Então, eu diria o seguinte, você se adapta no sentido de dizer, sou um ser social, preciso estar às pessoas porque eu tenho as mesmas necessidades sociais que ela e as mesmas necessidades básicas. A gente às vezes se sente, sou inteligente, mas a gente sente frio como todo mundo sente. Fome, sede, tudo. Então, nesse sentido, você consegue conversar com qualquer um porque você tem as mesmas necessidades básicas e primárias. E, ao mesmo tempo, necessidade de se elevar. Se existe uma pessoa rasa, é porque a pessoa está fugindo de si, mas a profundidade ela tem. Está lá. Como ser humano, ela existe. E eu vejo que Sócrates foi muito de querer libertar o outro da ignorância, sabe? Ele não olhava para
os outros e dizia assim, eu sou o filósofo inteligente, vocês são formiguinhas aqui nas quais eu vou pisar. Ele tentava ensinar os jovens, até o escravo. Tem uma passagem belíssima em que Sócrates ensina matemática para o escravo, mostrando que, na verdade, o escravo já sabia. Ele só precisava lembrar de que sabia. Então, eu diria que você não pode se anular no sentido de conheça qual a sua vocação, qual o seu chamado, olhe para dentro e, se necessário, passe um tempo mais sozinho desenvolvendo essas habilidades, mas depois volte. Depois volte ao mundo, depois desça ao Pireu, volte à caverna. Exatamente. Próxima, Bru. Sempre que me mostro mais firme ou independente, percebo que isso incomoda e assusta. Por que esse machismo ainda pesa tanto nas relações? Quer dizer, deve ser uma mulher, tá falando. Tá. Primeiro, eu diria para não generalizar como se isso necessariamente fosse um machismo. Acontecer. O machismo existe? Existe. Mas eu vejo que também tem gente que coloca toda hora... tudo é machismo. Quando tudo é machismo, nada vai ser machismo. Porque a gente não vai conseguir identificar. Se todo homem é sempre machista, eu não vou conseguir identificar quando há um homem... Bacana. De fato, virtuoso, machista, um homem... virtuoso. Um homem bom. Então, eu diria que, independente de ser mulher ou homem, as pessoas costumam se incomodar com o talento dos outros. Por quê? Se eu tô aqui na mediocridade, e tá todo mundo medíocre também, eu tô na zona de conforto. Eu não tenho alguém que eu olhe para essa pessoa e diga assim, ai meu Deus do céu, eu poderia estar lá também, eu poderia saber todas essas coisas, mas eu não sei porque eu tô perdendo tempo vendo Reel de 1 minuto toda hora sem filtro. Não é que a pessoa não possa ver Reel, claro que pode. Selecione melhor seu tempo. E tem muitos cortes maravilhosos, tem muitos vídeos curtos que nos abrem para ir atrás de coisas maiores. Para ir atrás, exatamente. Te inspira para buscar. Exatamente. Agora, se você fica lá, por exemplo, eu faço muitos Reels no Instagram de análises de filmes clássicos. Eu já vi, são ótimos até. Obrigada. Ótimo. Mas se a pessoa não vai ver o filme, ela não vai ter a profundidade para aquilo ali. Então, o Reel deveria servir para quê? Para a pessoa ir atrás do filme. Para ver o filme e depois voltar aquele Reel e falar, agora entendi. Comenta, exatamente, discordo, olha, eu vi o filme, não rolou isso tudo. Exatamente. Perfeito. Então, assim, se eu passo o dia vendo o Reel de 1 minuto e todos os meus amigos fazem isso, ninguém traz maior profundidade, eu não sinto que eu deveria ir atrás. Só que quando chega alguém que se elevou, que evoluiu espiritualmente, moralmente, intelectualmente, fisicamente também, se eu não cuido da minha saúde, sou sedentário, como mal, durmo mal e todos os meus amigos também. Mas se de repente chega uma pessoa que, poxa, essa pessoa tá tão bem, ela tá tão saudável, ela tá tão inteligente, e eu não tô, eu começo a me afetar. E aí, se eu não sou uma pessoa ética, justa, eu vou agredir o outro. Então, eu vejo que essa moça precisaria primeiro ver isso. Distinguir o que é machismo e o que não é, sem generalizar. O que for, tudo bem, você vai reconhecer ali. Mas ver que existe essa universalidade do ser humano de não querer ver os outros subindo, porque isso lembra da própria mediocridade, mas o que ela faz? Ignora. Se afasta de quem tem esse tipo de postura, porque e segue seu caminho. Aqui no Brasil também a gente tem uma dificuldade de cortar laços. É como se a gente fosse muito sentimental e, porque a pessoa às vezes tem um familiar tóxico, um amigo de infância tóxico, não corta laços. Se você tem um amigo que não vibra por você, que não reconhece tuas conquistas, que só faz te xingar. Não é amigo. Não é amigo, corta o laço. O título tem que ser retirado. Exatamente. O título é dado e pode ser retirado. E a liberdade também. Sim. Isso não é nenhum tipo de... Porque tem gente que fala assim, você não tem relacionamento com aquele amigo de infância. Gente, mas não se mostrou amigo ao longo da vida e tudo bem. Exatamente. Você não vai fazer mal nenhuma pessoa, nem vai contradizer, simplesmente não vai conviver.
E acontece muito, porque na infância, geralmente, a gente é amigo não de alguém por quem a gente tem afinidade e interesses É porque os comuns. pais têm amizade em comum e você acaba convivendo. Ou tá na sua escola, no seu Exatamente. cursinho, ou na natação, seja lá o que for. Aí, quando você vai crescendo, às vezes, claro, você vai manter aquela Persiste, relação. sim. Mas em alguns casos você vê, nossa, eu fui amiga dessa pessoa, não é porque a gente tinha uma sintonia de alma, mas é porque essa pessoa estava acidentalmente no mesmo No ambiente mesmo que lugar. eu. Exatamente. Próxima, Bru. Às vezes é difícil não se comparar com a vida dos outros, seja nas redes sociais, na família e entre amigos. Como lidar com essa sensação de estar sempre atrás ou aquém dos outros? Isso é uma das coisas que mais justifica e é real. Quanto mais você entra nessa coisa de se ficar comparando, a probabilidade de você desenvolver uma depressão é imensa. Exatamente. Porque se você fica se comparando com os outros, você realmente vai ter essa sensação de estar sempre atrás, porque, em geral, o outro mostra a sua melhor versão. Por Que às exemplo, vezes é pura hipocrisia, né? Também a gente tem que ver É. isso. às vezes é pura hipocrisia, ou então, mesmo que não seja uma pura hipocrisia, é até uma saúde social. Por que eu digo de saúde social? Porque a gente tem um desejo mimético de imitar o outro. E a gente sente, por exemplo, vamos dizer que eu comece a falar de todos os meus defeitos no Instagram. Ah, eu sou isso de ruim e tenho esse vício e não sei o quê. Aí o que o público vai fazer? Ah, se a professora Natália faz isso, eu então vou me dar o direito de fazer. Também. E aí, quando os vícios são expostos publicamente para todo mundo, a gente vai ter uma banalização. Então, Pode ser feito. pode ser feito essa sensação de que é permitido eticamente. Então, é importante também que a gente não saia só mostrando nossas coisas ruins. Claro que não é assumir um papel social, um teatro, colocar uma máscara de perfeição ou nunca mostrar vulnerabilidade. A gente pode mostrar vulnerabilidade, mas no momento certo, na hora certa e pelas razões certas. Até eu fiz um post sobre isso, falando sobre o choro do homem. Tem gente que diz, homem não pode chorar. Aí eu falei, não, homem pode chorar, mas existe o momento certo de chorar. Aí eu analisei um filme que é Juventude Transviada. Sim, James Dean. Com James Dean, isso. Um Que clássico. foi um clássico, né? Um marco. E ali é muito interessante porque o personagem que achava que a coragem dele ia resolver tudo. Ele tenta salvar um amigo de uma crise psiquiátrica e ele, de fato, ia salvá-lo, né? Ele consegue tirar a bala da arma que o rapaz estava segurando, só que a polícia não sabe que a arma tá sem bala e atira no menino. Aí o que acontece com o personagem do James Dean? Ele começa a chorar. Só que ele não chora no momento em que aquilo ali precisava ser resolvido, em que você precisava fazer alguma coisa. Ele chora depois. Ele chora pela morte do amigo. Sim. Então, assim, eu posso mostrar minha vulnerabilidade, mas na hora certa. Se naquele momento eu preciso agir, eu vou agir. Depois eu sofro. Isso é a temperança. Então, eu posso chegar e falar dos meus defeitos de forma responsável, de forma, às vezes, do defeito superado, ou de um defeito que ainda exista, mas mostrando que ele é defeito sem romantizá-lo. Só que, em geral, as pessoas não fazem isso. Elas mostram sua melhor versão. E aí você vai estar se comparando com quem? Com a Natália filósofa, com a Bia psiquiatra, apresentadora. Mas essa pessoa não está vendo os problemas de Natália, as dificuldades de Natália, as dificuldades da Bia. Ela só está vendo o nosso lado luz, ela não está vendo nossa sombra. Então você vai se sentir sempre aquém. Por isso que a solução para isso não é se comparar com o outro, é se comparar consigo. É se comparar com quem você era ontem, buscando ser sempre melhor, claro que sem aquela pressão. Mas... Sim, é a construção de si, né? É não parar de se construir. Exato, porque o outro tem outra história e tem outro talento também. Com certeza. A história é muito importante porque, às vezes,
você passou por dificuldades que o outro não, então enquanto você estava tentando resolver, sei lá, seus problemas familiares, suas dificuldades financeiras, o outro estava com a mãe pagando o cursinho de inglês, de francês, de alemão, de grego, então o outro fala 4 ou 5 idiomas, você só sabe português, mas porque o outro teve essas oportunidades, uma estrutura. Então você não vai se comparar com este outro, até porque às vezes nem é necessário que você saiba tanto o idioma, mas é necessário que você realize o seu melhor. E quando você faz o seu melhor dentro da sua história, aí você não sente necessidade de comparação. Se você está se comparando, é porque você não está olhando para si. Aquela coisa, o mistério da vida, as coisas vão acontecendo. Se você está nesse propósito de ser quem você nasceu para ser. É isso? Exatamente. Próxima, Bru. Como reconhecer quando uma ideia sobre amor está me fazendo mal? Muitas perguntas sobre amor, exatamente. Exato. Eu diria que seria uma idealização do outro. Se é uma ideia que te faz mal, é porque é uma ideia que não corresponde à realidade. Porque quando a ideia corresponde à realidade, ela nunca vai fazer mal. Ela pode até nos fazer chorar, porque a realidade também tem a morte. Tem o Hades e tem a Deméter. Tem o nascimento, tem a morte. E a gente pode chorar pela morte. É saudável. Deve, é o luto. Exatamente. Deve. É saudável, só que não vai fazer mal. Vai te fazer resignado. A gente precisa se resignar. Se tá fazendo mal, é porque teu pensamento não tá se adequando à realidade. Então é hora de mudar a ideia. Com certeza. A forma de pensar e de preferência de agir. Levar junto a ação. Próxima, Bru. Ouço muito que ninguém precisa de ninguém para ser feliz. Mas isso me soa tão solitário. Isso é liberdade ou apenas medo da vulnerabilidade? Eu diria que ninguém precisa de uma pessoa específica. Quando eu digo assim, eu preciso desta pessoa para viver, então é porque eu estou num estado de dependência emocional. Como a gente falou aqui antes, eu tenho que querer estar com a pessoa e não ter necessidade dela. Só que nós precisamos da socialização, nós precisamos da sociedade. E para sair da abstração, eu vou trazer de novo o Platão, ele diz assim, que o sentido da vida humana é você... Claro que estou adaptando aos nossos termos modernos. Ele não vai dizer com essas palavras. Ainda bem que você está adaptando para ir para a prática. Sim. O sentido da vida humana é desenvolver a autarquia, ou seja, o autogoverno, governar a mim mesmo. Só que eu não vou poder governar a mim mesmo sem outras pessoas. Sim. Por quê? Vamos dizer, para eu ser excelente na filosofia, eu preciso ter tempo livre para estudar. Para eu ter tempo livre para estudar, eu preciso de um pedreiro que construiu minha casa, um padeiro que está fazendo um pão, um agricultor que está fazendo a agricultura. Todos nós, né? E assim vai, para esse podcast estar acontecendo. A gente precisa de uma série Tem muita gente aqui e fora daqui. Exatamente. Precisamos do público. Não adianta eu chegar e dizer, eu sou inteligente, nós duas somos inteligentes e não precisamos de ninguém. Se ninguém assistir a gente, isso não se sustenta. Então, nós precisamos uns dos outros, em sentido mais geral, e no sentido da nossa identidade, a gente vai construindo laços afetivos com pessoas específicas, mas que elas vão somando para a construção da nossa identidade e nós para a construção da identidade delas. Só que se, em algum momento, elas nos deixarem, ou porque deixaram este mundo, ou porque não estão mais sintonizando conosco, nossa vida vai seguir. Então, eu digo que o discurso de eu me basto é um discurso egoísta, porque ninguém se basta. A gente, Nunca. A gente não dá conta de tudo que é necessário na nossa vida. Eu não fiz a minha roupa. Exatamente. Para existir, a gente precisa de muita gente. Precisa de muita gente. Mas também não é dizer, eu preciso dessa pessoa específica. Sem essa pessoa não vivo. Perfeito. Próxima, Bru. A gente cresce achando que vai encontrar a metade da laranja. O que a ideia de amor romântico ainda provoca nas mulheres hoje? Essa ideia de encontrar a sua metade pressupõe que você não é inteiro. Exatamente. E você precisa ver que você tem a sua essência.
O outro pode te fazer descobrir essa essência Ou tampar ela de vez. ou tampar ela de vez. Mas uma ajuda sim, porque às vezes alguém descobre na gente uma coisa que a gente nem sabia. A pessoa faz um comentário e, nossa, eu sou assim mesmo, né? Eu nem sabia. Então a gente vai se testando, se descobrindo a partir da experiência que o outro nos abre. Mas para encontrar a nossa inteireza e não para se fragmentar e colar assim. Perfeito. Próxima, Bru. Cresci ouvindo que amar é aguentar tudo. Como parar de romantizar o sofrimento no amor? Você já tinha falado um pouquinho, mas Uhum. Eu diria que é importante a pessoa começar a estudar sobre relacionamentos saudáveis. perfeito. Porque muita gente fala de perdão, até colocando religião no meio, o perdão Gratidão, cristão. perdão. É como se fosse justamente perdoar tudo. E eu digo que não. O Cristo, na Bíblia, a gente tem uma diferença entre 4 tipos de amor. A gente tem o ágape, o estorgue, a filia e o eros. O eros é o amor conjugal de você Uhum. se tornar um só com o outro. Não nesse sentido de eu não sou inteiro, mas no sentido de você querer unir a vida. Uhum. Por exemplo, filia. Filia é amor-amizade. Eu não preciso ter uma vida una com alguém para ser amigo dela. Digamos que eu queira morar... Eu moro em Aracaju hoje, por escolha, não nasci lá. Uhum. Mas adoro a cidade. Eu posso ter um melhor amigo que mora em São Paulo. Ele não precisa morar em Aracaju. E vocês vão ter a sintonia que a amizade pode ter. Exatamente. Agora, um casamento seria muito difícil se sustentar por escolha. Claro que a pessoa pode ter um trabalho, que ela viva viajando, é militar, é isso ou aquilo. Mas, em geral, por escolha, eu dizer, eu quero morar em Aracaju e a pessoa vai morar em outro lugar do mundo, Uhum. em geral, não vai dar certo. Então, Só se for por um tempo, por um tempo. né? Então, Adapta-se para aquilo. exatamente, mas o amor eros envolve essa união. O amor filia já é a amizade que tem a ver com o quê? Com vocês terem valores em comum, intimidade, sintonia, afeto e assim por diante. O casamento tem todos os amores, Tem que ter, né? todos os Se amores. tá evoluindo bem, tem que ter. Exato, vocês são amigos, vocês são família, vocês têm, enfim, tudo. Mas a filia é isso. O estorgue é o amor familiar como de uma mãe para com o seu filho. Ele já não exige reciprocidade. Os 2 amores iniciais exigem reciprocidade. Reciprocidade. Eu não vou ser casada com quem não é casado de volta comigo. Com certeza. Eu não vou Senão ser, você vai delirar. Você vai ver os Sim. moinhos lá. eu não vou ser amigo de quem não é meu amigo de volta. Mas a mãe, ela vai se dedicar ao filho e o filho não vai se dedicar da mesma forma à mãe. Principalmente bebê. O bebê, a mãe tá ali cuidando, sacrificando tudo, e o bebê Ele não tem nem como. não tem dar como de cuidar da volta. mãe. Então, ele não exige reciprocidade. O ágape também não. O ágape é amor incondicional no sentido de que, mesmo que aquela pessoa me faça mal, eu desejo o bem dela. Eu não ajo por vingança. Agora, desejar o bem não significa estar junto. Nem conviver. É Nem a coisa do conviver. perdão que eu falo. Perdão não é esquecer, não é vou trazer a pessoa de volta ao seu convívio. É não desejar o mal. É não desejar o mal. Aquilo não te mobiliza mais sentimentos ruins. Aham. Então, eu diria que essa ideia de que amar é aguentar tudo é necessariamente errada. Você precisa de assertividade, você precisa saber dizer não. Agora, corrija dizendo assim, amar é perdoar. O outro me fez mal, eu perdoo você. No sentido de dizer, eu não quero tua desgraça. De jeito nenhum. Eu não quero que você se dê mal, eu quero que você se corrija. Agora, eu não posso conviver com você. Exatamente isso, né? Que as pessoas acham que perdoar é trazer de volta e fazer tudo que você fazia antes. Não, perdoar não quero mal nenhum. Quero que você vá muito bem na vida, por sinal. Mas não me é possível mais a convivência, mas maldade jamais. Até porque esse ódio a quem nos fez mal é você se tornar igual ao outro. Exatamente. Que- Aí ele te venceu. Exatamente. Ele te degradou. É a imagem do vampiro. Se você pensar o vampiro, Sim. antes de ser vampiro, era uma pessoa normal. Sim. Aí o que que acontece? Alguém me morde, ou eu morro, Ou você passa a fazer a mesma coisa. ou eu passo a fazer a mesma coisa, eu me torno um vampiro também. Perfeito. Então, você não pode se tornar um vampiro porque você se
conviveu com um. Você vai perdoar no sentido de dizer, ó, perdoar é tirar aquilo ali de mim. O teu mal não me envenena. Exatamente. Mas eu não posso conviver com você porque eu me respeito. Perfeito. Próxima, Bru. Ah, chegamos, respondemos às 10. Foram 10, né, Bru? Chegamos no momento pipinho. A produção pegou várias coisinhas que a gente falou aqui durante nosso bate-papo e eu vou te jogar uma palavra para completar uma frase e o que vier na cabeça. Agora não precisa mais ser a professora. Tá bom. Sociedade. Sociedade, amor e responsabilidade. 2, relacionamento. Relacionamento, respeito próprio e doação ao outro. 3, complete a frase. Amar é. Respeitar o outro, respeitar a si mesmo e produzir uma terceira coisa maravilhosa que não é nem eu, nem você, é o nós. 4, idealismo. Idealismo pode levar a muitas coisas ruins, inclusive a supressão da realidade. 5, felicidade. Felicidade é estar em paz com a própria rotina, não é estar nas Maldivas. Felicidade. 6, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Tudo que eu faço. Os seus rituaizinhos, né, de existência. 7, filosofia. Filosofia é descobrir quem você mesmo é e o que a realidade é, transcender também a si mesmo. 8, autenticidade. Autenticidade é não se importar com o que os outros pensam, com o que os outros falam, mas ao mesmo tempo não agir por rivalidade ao outro. Porque tem muita gente também que acha que ser autêntico é ser tudo que o outro não é. E aí você constrói toda a sua identidade a partir de oposições. Também não é. Também não é. Você está se traindo também. 9, propósito de vida. Propósito de vida é conseguir descobrir quem você é. E 10, uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar. Pode ser seu, pode ser de um filósofo, um autor, o que você quiser. Eu diria, conheça quem você mesmo é. Descubra também o que a realidade além de você é. E ame as duas coisas sem medo. Tenha sabedoria, justiça, temperança e força. Nossa, que lindo. Querida, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Adorei. Digo mesmo, obrigada. Muito obrigada. Agora chegou a hora da gente trocar uns presentinhos. Vamos lá. Esse livro aqui, eu escrevi durante a pandemia, que eu falei, eu não vou deprimir. Então, eu vou falar de felicidade. Até então, eu só tinha escrito sobre transtornos. E foi uma hora que eu falei, não é hora de falar mais de transtorno. Se bem muita gente me pedindo para falar de transtorno, eu falei, não, mas agora eu quero falar de felicidade. Talvez eu tenha sido autêntica, né? E esse aqui é o livro que foi lançado ano passado, final do ano passado, que são frases, que eu tenho um hábito que eu acordo entre 6 e 6h30, mas só levanto às 7 hoje em dia, né? E aí, nesse período, eu faço minhas orações do meu jeitinho e sempre me vem uma frase na cabeça, que se eu tenho meus caderninhos na cabeceira, eu anoto. E aí eu vi que eu tinha mais de 700 frases e resolvi pegar 365 e colocar. E sempre nas frases, o espaço final ali, para as pessoas botarem o que despertou nelas. Porque pode ser que as pessoas discordem da frase, em tudo. E eu acho legítimo que as pessoas discordem. Isso aqui é uma pulseirinha que é um tempo para mim, para a gente não se esquecer, porque é uma folhinha, não dá 10 minutos, que eu chamei de autocuidado mental diário. Então eu acho que dá para fazer, dá para todo mundo fazer. Mas peraí que não acabou ainda não. Temos aqui ainda uma eco bag do Pipinho e atrás que a gente prega mesmo e tenta fazer. Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. Faça, aconteça, inspire. Eu acho que se a gente, a essa altura da vida, não estiver inspirando alguém, tem alguma coisa errada com a gente.
Um caderno do Pepinho para você botar todas as seus pensamentos, seus desejos. E uma caneca para quando você estiver tomando sua água, seu chá, poder lembrar da gente. Ah, linda! Obrigada! Pode botar isso tudo pro lado, porque as crianças vão ajeitar tudo para você. Você já sai daqui, vai estar tudo arrumadinho. Porque gentileza e educação tem que vir, é pré-requisito para trabalhar no Pod Pipo. Se não for, esquece. Não vai ter papo. Agora é aquela hora que você vai olhar para aquela câmera ali, levar o microfone com você e dar todos os seus recados, onde as pessoas te acham, o que você gostaria de dizer. Excelente, obrigada. Vou ler com bastante carinho Por os favor. livros. Então, gente, foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero ter inspirado vocês a estudar mais. Eu sempre digo o seguinte, que quando a gente tem uma cultura muito ordenada, uma cultura muito rica, nem todo mundo precisa ser intelectual, só mesmo quem tem vocação. Só que quando a gente está diante de uma cultura rasa, que costuma ser o nosso caso, ou seja, a gente tem muito acesso a vídeos de 1 minuto e meio, dancinhas toda hora, pessoas falando de futilidades, músicas que às vezes não são muito profundas, filmes que não são muito profundos. Se a gente ficar só nessa cultura ordinária, na cultura do mainstream, ordinária que eu falo não no sentido negativo de dizer uma cultura ruim, mas uma cultura banal, uma cultura massiva, a gente não vai conseguir ter a profundidade de olhar para a gente, olhar para os outros, olhar para a realidade e conseguir entender o que está acontecendo. A gente vai ter uma sensação de perdição. Eu não sei quem eu sou, não sei qual é o sentido da minha vida, não sei amar, não sei ser amado, não sei o que é ter um relacionamento saudável, o que é ter um pensamento organizado, nada. Então, vocês precisam ir atrás dessa cultura e ainda é tempo. Mesmo que vocês não tenham tido incentivo dos pais, da escola, da universidade, digo da universidade porque o que deveria ser um centro de excelência de saber é muitas vezes apenas um conhecimento técnico para preparar para o mercado de trabalho e não para realmente florescer o mais íntimo de si mesmo. Mesmo que vocês não tenham tido esse incentivo de fora, busquem. Não façam isso só, eu preciso estudar para ter um diploma, eu preciso estudar para ter um salário melhor, eu preciso estudar por razões externas. Façam isso por vocês. Então, busquem aos filmes clássicos, porque os clássicos do cinema são maravilhosos, são de uma profundidade impressionante. Busquem os livros clássicos, leiam Filosofia de Platão, de Aristóteles, Santo Agostinho, leiam também autores modernos. Busquem também estar com pessoas que têm esses interesses em comum com vocês, porque quando a gente está num meio que aliena, a gente costuma ficar alienado também. Se os amigos de vocês são amigos só de farra, não digo que vocês não podem estar na farra, tem muito intelectual também que acaba se alienando da diversão da vida, da leveza da vida. A vida também não pode ser só peso, de só estudo, só trabalho, só crescimento. Senão o nosso cérebro não suporta. Tem uma hora que a gente precisa relaxar, que a gente precisa ter leveza, a gente precisa só fruir. Então, tenham essa fruição, mas não pode ser só isso. Vocês não podem estar com pessoas que só querem sair para beber, sair para se divertir. Não, tenham amigos que queiram ouvir o interior de vocês, que vibrem com vocês, que tragam novos conhecimentos, que comentem, eu vi esse filme aqui e ele foi tão interessante, ele me ensinou isso, ele me fez descobrir mais de vocês. Então, mudem o ambiente de vocês se necessário e mudem a vocês mesmos. Não percam tempo, porque a vida passa muito rápido, mas ela é muito incrível para quem busca profundidade. Muito obrigada, querida. Queridos, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Pod Pipo e hoje foi com Natália Suman. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir @Natália Suman, com N final, lá no Instagram, para que você possa começar a pensar sobre o seu autoconhecimento, sobre sua função, seu sentido de vida, seu propósito de vida, porque ela fala muito disso,
para que você possa ser um ser humano melhor. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que só o conhecimento e o autoconhecimento pode nos fazer alguém melhor. Se você gostou desse nosso bate-papo, compartilha com todo mundo que você achar que vai gostar de saber um pouco mais de si e dos outros também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.